filha da faxineira, atende uma ligação da Polônia e evita a maior perda da vida do milionário. Ana nunca gostou de ser o centro das atenções. Desde pequena, ela aprendia a passar despercebida. Sabia andar pela casa sem fazer barulho, sentava nos cantos, não interrompia ninguém. Era como se ela tivesse nascido com um botão de modo invisível ligado. No colégio, era a menina que ninguém lembrava de chamar para o grupo de trabalho, mas que sempre entregava tudo certo. Os professores elogiavam as notas, mas esqueciam do rosto dela no corredor. E tudo bem, ela não se incomodava. Pelo menos era o que dizia para si mesma. A mãe dela, Marta, era faxineira. Trabalhava em um prédio enorme, cheio de salas de reunião, elevadores espelhados e gente vestida com roupa cara. Marta saía cedo, voltava tarde. E mesmo assim sempre achava tempo de separar o arroz, passar a blusa da escola ou procurar uma forma de dar conta das contas. Marta era prática, direta e raramente parava. Não reclamava, não chorava. Quando o cansaço vinha forte, ela só suspirava fundo, se encostava na pia e dizia: "É o que tem para hoje." Ana cresceu vendo tudo isso, vendo a mãe colocar comida na mesa mesmo com a geladeira quase vazia, vendo a mão calejada segurando a sacola de compras no fim do dia, vendo ela engolir desaforo de gente que se achava melhor. Isso tudo foi deixando Ana com uma raiva quieta por dentro. Não da mãe, claro, mas do mundo. Um mundo que parecia ter uma porta de vidro. Ela via o que tinha do outro lado, mas nunca podia entrar. Quando fez 14 anos, Ana começou a ir com a mãe para o prédio onde ela trabalhava. Nas férias, ou em dias que não tinha aula, ela ia junto, meio por curiosidade, meio porque não queria ficar sozinha em casa. No começo, só ficava sentada na recepção, ouvindo o barulho dos elevadores e dos saltos altos passando pelo piso brilhante. Depois, começou a ajudar, pegando um pano aqui, segurando a porta ali, nunca por obrigação. Era só o jeito dela de dizer: "Tô aqui, mãe." Foi nesses dias de espera que Ana descobriu algo que mudaria tudo. O prédio era cheio de salas com paredes de vidro, onde os chefões faziam ligações com gente de fora, falavam palavras difíceis, usavam gráficos coloridos em apresentações. Ana, quietinha, prestava atenção. Sem querer, ela começou a pegar o jeito. Cada idioma era um som novo, uma música diferente. Ela achava bonito quando ouvia um inglês rápido. Achava engraçado quando alguém falava alemão. Mas o que mais chamou a atenção dela foi uma voz que escutou por acaso, numa tarde chuvosa. Um executivo esqueceu um tablet desbloqueado em cima de uma mesa. Estava tocando um vídeo. Ana só olhou para confirmar se podia limpar ali, mas acabou ouvindo. Era uma senhora contando uma história em polonês, com legenda em inglês. A voz era calma, cheia de emoção. Ela não entendeu nada, mas gostou do som das palavras. Ficou curiosa. Chegando em casa, procurou vídeos parecidos na internet. Começou a aprender o idioma sozinha, com fones de ouvido, no canto do sofá. Tinha dias que ficava horas repetindo palavras baixinho, imitando o sotaque, pausando e voltando até entender. Ninguém sabia disso, nem a mãe. Ana virou uma máquina de aprender sozinha. Era como se o mundo finalmente tivesse aberto uma janela só para ela. Aprender uma língua nova era como decifrar um código secreto. E ela adorava. Em 2 anos, falava polonês fluentemente. Também se arriscava no inglês, no espanhol. Mas o polonês era especial. Não sabia explicar por quê. Só sentia. A escola continuava igual. Os colegas nem percebiam que ela existia. Às vezes tiravam sarro dela por ficar sempre sozinha. Mas Ana já estava acostumada. O silêncio era um lugar seguro. Lá, ninguém podia rir dela. Ninguém podia arrancar seus segredos. Enquanto isso, Marta seguia com a rotina pesada. Acordava às 5, pegava 2 ônibus, chegava no prédio antes das 8. Passava o dia inteiro limpando salas, corredores, banheiros. Ouvia gente gritar no celular, tratá-la como se fosse invisível, mas nunca baixava a cabeça. Sabia o nome de todo mundo, até de quem fingia não vê-la. Quando Ana ia junto, as duas tinham momentos pequenos de alegria. Um lanche dividido na escada, uma piada rápida sobre algum chefe metido. Riam baixinho, sem chamar atenção. Um desses dias parecia igual a todos os outros. Marta foi escalada para limpar a sala de reuniões do 19º andar. Era uma sala chique, com uma mesa enorme, cadeiras acolchoadas e uma vista linda da cidade. Ana foi junto.
Levava um livro na mochila e fones de ouvido no bolso. Chegaram cedo. A sala estava vazia. Marta começou a arrumar as cadeiras, limpar a mesa, ajeitar os copos de água. Ana sentou num canto, abriu o livro, mas não conseguiu se concentrar. De repente, o telefone fixo da sala começou a tocar. Era um toque insistente, forte. Marta parou o que estava fazendo. Olhou para a filha, depois para o telefone. Ninguém mais estava ali. O andar inteiro estava vazio naquela hora da manhã. O telefone continuava tocando. Marta ficou em dúvida. Não sabia se devia atender. Ana sentiu o coração acelerar. Tinha alguma coisa naquela ligação que deixava o ar diferente. Ela se levantou devagar e foi até o aparelho. Marta ainda tentava impedir com um gesto. Mas Ana pegou o fone. Atendeu. Do outro lado, uma voz masculina falava rápido. Estava agitado, em polonês. Ana sentiu como se o mundo inteiro tivesse aberto a porta para ela naquele instante. Sem hesitar, respondeu no mesmo idioma. A conversa que começou ali seria o começo do fim da vida invisível das duas, e elas ainda não faziam ideia do que estava por vir. Ana ainda segurava o telefone quando a porta da sala se abriu com força. Um homem de terno, rosto suado, entrou sem pedir licença, falando alto no celular. Era o diretor Paulo, um dos poucos chefes que não parecia andar com o nariz empinado. Quando ele viu Ana ali, de pé, falando num idioma que ele claramente não entendia, fez sinal para que ela continuasse. Ela olhou para ele, depois para o telefone, e seguiu conversando com o homem do outro lado da linha, mantendo a calma como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Marta ficou parada ao fundo, com o pano ainda na mão, olhando a filha com um medo misturado com orgulho que não sabia explicar. Era como se Ana tivesse se transformado em outra pessoa na frente dela, mas ao mesmo tempo, era a mesma menina de sempre. Paulo não entendeu nada do que ela disse, mas percebeu o alívio na voz do cara do outro lado. Ana fechou a ligação com um "Dziękuję do zobaczenia" e colocou o fone de volta no gancho. Ninguém falou nada por um instante. Marta abaixou os olhos, com medo do que aquilo poderia causar. Mas Paulo, surpreso, perguntou: "Você entendeu o que ele falou?" Ana assentiu com a cabeça. "E respondeu?" Ela confirmou de novo. "Aquilo era polonês?" "Era." Paulo coçou a cabeça, olhou para Marta, depois de volta para Ana. A menina não sabia se tinha feito besteira ou se tinha salvado alguém, mas sentia que alguma coisa tinha mudado. Do lado de fora da sala, o prédio seguia seu ritmo. O Aurora Tower, como era chamado, era um lugar onde tudo parecia perfeito. Pisos brilhantes, elevadores que não faziam barulho, gente bem vestida andando apressada com pastas, notebooks e cafés na mão. Mas por trás daquela aparência de organização e sucesso, existia um jogo que pouca gente via. Era um mundo onde quem limpava o chão não devia falar, e quem usava terno era tratado como dono da verdade. Ana sabia disso. E agora, sentia que tinha invadido um espaço onde ninguém queria que ela estivesse. Algumas horas depois da ligação, a história começou a circular. Primeiro, veio pelo Leandro, o recepcionista do saguão. Ele era simpático, conversava com todo mundo e adorava saber das fofocas do prédio. Quando soube que a filha da faxineira tinha falado com um investidor da Polônia e resolvido um problema gigante, quase engasgou com o café. Contou para Camila, do administrativo, que contou para Raquel, da contabilidade, e em pouco tempo, todo mundo do prédio já sabia. Só que cada pessoa contou de um jeito diferente. Alguns disseram que Ana tinha invadido a ligação, outros que ela tinha fingido saber polonês. Teve até quem achou que ela era filha de algum executivo disfarçada. O fato é que ninguém esperava que alguém como ela, com roupa simples, mochila surrada e jeito tímido, fosse capaz de salvar um contrato internacional. Verônica soube por último, mas foi a que ficou mais incomodada. Ela era uma das chefes do setor internacional da Polibras, empresa que ocupava quase 3 andares do prédio. Sempre estava com cara fechada, batom vermelho escuro e sapatos que ecoavam nos corredores. Verônica mandava e desmandava. Tratava Marta como se ela fosse parte da mobília. Quando ouviu que a filha da faxineira tinha atendido um cliente importante, largou a reunião que estava fazendo e subiu direto para o 19º andar. Encontrou Paulo no corredor, que explicou por cima o que tinha acontecido. Ela fingiu não se importar, mas os olhos dela diziam outra coisa. Tentou desmerecer o que Ana fez. Isso é um absurdo. Um contrato desse tamanho, sendo tratado por uma adolescente sem formação. E se ela tivesse dito algo errado? Mas não disse.
respondeu Paulo calmo. Verônica ficou muda por alguns segundos. Depois soltou "Isso não pode se repetir", e foi embora. No andar térreo, Ana e Marta esperavam o elevador. Marta não falava nada, só apertava a alça da bolsa com força. Quando a porta abriu, Verônica entrou no mesmo elevador. O silêncio pesou. Ana olhou para frente, sem encarar ninguém. Verônica lançou um olhar gelado para Marta e disse: "A senhora deve cuidar melhor da sua filha. Aqui não é lugar de brincadeira." Marta não respondeu. Apenas apertou o botão do térreo e ficou olhando os números do elevador descendo. Quando chegaram no saguão, Leandro estava ali, meio sem jeito. Ele se aproximou de Ana e falou baixo, como se aquilo fosse segredo. "Tem gente querendo te conhecer lá em cima. Acho que você impressionou." Ana sentiu o coração bater mais forte. Nunca ninguém tinha dito isso para ela. Impressionar. Era uma palavra que parecia não combinar com quem ela era. Mas naquele dia, algo tinha sido diferente. Enquanto voltavam para casa, no ônibus lotado, Marta finalmente falou: "Você não devia ter atendido aquele telefone." Ana ficou em silêncio, olhando pela janela. "Mas eu tô orgulhosa. Só... é perigoso. Gente lá de cima não gosta de ser surpreendida." Ana entendeu. A mãe não estava brava. Estava com medo. No dia seguinte, quando chegaram no prédio, tudo parecia igual, mas não estava. Gente que nunca tinha notado Ana agora olhava de lado. Algumas pessoas cochichavam. Leandro deu um sorriso quando elas passaram, mas Verônica fingiu que não viu. Paulo chamou Ana para conversar numa salinha ao lado da recepção. Perguntou onde ela tinha aprendido polonês. Ela contou, sem floreio. Ele ouviu tudo com atenção e disse: "Você salvou um negócio de milhões ontem. Sabia disso?" Ana não sabia o que responder. Então ele completou: "Talvez a gente tenha espaço para você aqui. Não agora, mas em breve. Vai pensando nisso." Quando saiu da sala, Ana sentia como se estivesse flutuando. Não pelo elogio, mas pela possibilidade. Pela chance de fazer parte de um mundo que ela só assistia de fora. Mas ela também sabia que nem todo mundo queria vê-la ali. Especialmente Verônica. No dia seguinte, Ana acordou diferente. O corpo ainda era o mesmo. O rosto no espelho também. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Era como se, pela primeira vez, ela tivesse deixado um pedaço dela escapar. E o mundo tinha visto. E agora que tinham notado, ela não sabia se isso era bom ou ruim. No ônibus a caminho do prédio, Marta veio calada. Não tocou no assunto da ligação, nem no que Paulo falou. Ela só olhava para o chão do coletivo, segurando firme a sacola com os produtos de limpeza. Ana entendeu o silêncio da mãe. Era um tipo de proteção, como quem tenta manter o mundo do lado de fora bem longe. Só que Ana já tinha atravessado a porta, mesmo que só com um pé, e não queria voltar atrás. Quando entraram no saguão do Aurora Tower, os olhos vieram primeiro. Gente que nunca tinha dado bom dia agora olhava, mesmo que disfarçado. Leandro, que sempre brincava com ela, só deu um aceno tímido e desviou o olhar, como se não soubesse se podia falar com ela do mesmo jeito. Ana percebeu, e sentiu na pele aquela mistura estranha de ser notada, mas ao mesmo tempo julgada, como se tivesse feito algo errado só por ter mostrado que sabia algo que ninguém esperava. Marta seguiu para o setor de serviços. Ana ficou ali por alguns minutos, encostada na parede, ouvindo o barulho do elevador e as conversas que passavam no ar como trilha de fundo. A maioria das pessoas falava com pressa, sem emoção, mas Ana prestava atenção nas palavras escondidas, nos tons, nas pausas. Tinha gente discutindo negócios em inglês, outros falavam espanhol bem enrolado. 2 homens no canto falavam francês, rindo. Ela entendia quase tudo. O prédio era cheio dessas vozes que ninguém ouvia de verdade. Vozes que passavam e evaporavam, como se não tivessem importância. Mas para Ana, cada voz era uma peça de um quebra-cabeça. E quanto mais ela ouvia, mais percebia o tamanho da engrenagem que girava ali dentro. Na hora do almoço, ela subiu até o refeitório dos funcionários. Marta disse para ela esperar ali, enquanto terminavam um serviço no 14º andar. Ana sentou perto da janela e abriu um caderno onde anotava palavras novas. Só que não teve muito tempo para se concentrar. 2 funcionárias da Polibras entraram, rindo e falando baixo. "É aquela menina ali", disse uma delas. "A da ligação?" "Ela mesma. Mas olha só, do nada aparece, fala uma língua difícil e já querem dar espaço para ela. Tem coisa aí." Ana finge que não ouviu. Fica olhando para o caderno, mas as palavras viram fumaça na cabeça dela. Era isso.
O prédio tinha regras que ninguém dizia em voz alta, mas que todo mundo seguia. E uma delas era: pessoas como Ana não podem ocupar certos lugares. Enquanto isso, no andar de cima, Verônica reunia sua equipe. Estava mais séria do que o normal. Falava rápido, dava ordens secas, cobrava relatórios que ninguém esperava tão cedo. Era como se algo tivesse desorganizado o que ela achava que estava sob controle. E estava mesmo. A entrada de Ana no radar da diretoria tinha sido um baque. Ela tinha planos maiores, e agora tudo parecia ameaçado por uma adolescente de mochila velha. Naquela tarde, Ana foi chamada para uma conversa rápida com Paulo. Ele estava de novo com aquele jeito simpático, mas um pouco mais sério. Eu falei de você para a diretoria. Eles ficaram impressionados. Mas precisamos ir com calma. A Verônica é quem cuida dos contratos internacionais. E ela não gostou muito do que aconteceu. Ana engoliu seco. Não respondeu. Você tem um talento raro, Ana. Mas esse prédio tem hierarquias, tem política. A gente precisa jogar o jogo certo. Ela assentiu. Não sabia muito bem o que isso queria dizer, mas entendeu que, mesmo sendo boa no que fazia, não bastava. No caminho de volta, entrou num dos elevadores mais antigos do prédio, o de serviço. Lá dentro, encontrou uma senhora de cabelos brancos, chamada Dona Cláudia. Era da equipe de limpeza, como Marta. Dona Cláudia olhou para Ana com carinho. Escutei o que você fez. Sua mãe deve estar com o peito cheio. Ana sorriu, tímida. Só fiz o que dava para fazer. E fez mais do que muita gente que ganha 10 vezes mais. Mas cuidado, menina. Esse prédio engole quem aparece demais. Ana ficou com essa frase na cabeça o resto do dia. No fim do expediente, enquanto esperava a mãe, ela subiu até o 17º andar, onde ficava uma pequena sala de TI. Um dos técnicos, Murilo, era calado, mas deixava Ana mexer nos computadores velhos que iam para o descarte. Ela gostava de fuçar. Aprendeu a mexer em planilhas, a abrir arquivos de sistemas antigos, até ajudar a organizar pastas digitais bagunçadas. Naquele dia, encontrou uma pasta com gravações antigas de reuniões online. Por curiosidade, clicou em uma chamada Reunião PLN 2022. Ouviu por poucos segundos. Reconheceu a voz do investidor polonês com quem tinha falado. O homem falava com alguém em português, com tradução feita por uma terceira pessoa, mas havia cortes, falhas, confusão na tradução. Ana percebeu que parte das mensagens tinha sido passada errado. Aquilo podia ter sido o motivo da confusão recente. Fechou o arquivo rápido, como se tivesse feito algo errado, mas sentiu que havia algo maior ali. E mais, entendeu que ninguém mais tinha percebido aquilo, porque ninguém ali ouvia de verdade. Todo mundo falava, mandava, cobrava, mas escutar era para quem prestava atenção no que não era dito. Na volta para casa, Ana sentou ao lado da mãe no ônibus, mas ficou quieta, a cabeça cheia de vozes. Não as que falavam com ela, mas as que ninguém ouvia. Vozes em outros idiomas, vozes apagadas, vozes como a dela. E no meio de tudo isso, a presença de Verônica começava a pesar cada vez mais, porque Ana entendeu que a mulher não ia parar. Ela não era só fria, era alguém que não aceitava perder espaço. E para ela, Ana não era uma ameaça qualquer. Era uma invasão, uma quebra de regra. E isso, no mundo de Verônica, não podia acontecer. Mas Ana já tinha ouvido demais para fingir que nada estava acontecendo. Naquela manhã, o prédio parecia mais agitado que o normal. Vários homens engravatados entravam apressados, falando em fones de ouvido, com pastas grossas debaixo do braço. Ana percebeu isso logo que passou pela catraca, ao lado da mãe. Marta cumprimentou o porteiro, puxou a ficha de presença e seguiu direto para o vestiário do andar de serviço. Ana ficou um pouco mais, fingindo mexer no celular, mas observando tudo. Leandro, que normalmente estava sorridente, estava tenso. Digitava algo no computador e franzia a testa. Quando viu Ana, tentou disfarçar o estresse. Oi, tudo bem? Tá tudo bem aí? Ele hesitou. Hoje tem uma reunião importante da Polybras com um investidor gringo. Parece que deu ruim com a agenda. Tão correndo atrás de tradutor, mas o cara só fala polonês. Ana fingiu surpresa. Fez que não sabia de nada e deu um sorriso discreto. E a Verônica? Tá surtando lá em cima. Nem fala com ela hoje. Ana subiu com a mãe pro 19º andar, onde ficava uma das salas mais sofisticadas do prédio.
Marta precisava limpar tudo antes da tal reunião. A mesa de madeira brilhava. Copos de vidro já estavam enfileirados. Pastas com material em inglês, português e uma terceira cópia em polonês estavam empilhadas. Ana olhou uma delas. Tinha um nome grande. Tomasz Nowak. Ela reconheceu. Era o nome do cara da ligação que ela tinha atendido dias atrás. Enquanto Marta se concentrava em deixar tudo limpo, Ana ficou perto da porta. Sentia uma tensão no ar, como se algo grande estivesse prestes a acontecer, e ela estivesse bem no meio, mesmo sem saber como ou porquê. De repente, o telefone fixo da sala começou a tocar. Dessa vez, o som não foi só um ruído de fundo. Era como se cada toque batesse direto no peito dela. 1, 2, 3. Marta parou de esfregar a mesa e olhou para a filha. Os dois sabiam o que aquele telefone representava agora. O prédio inteiro estava em movimento por causa daquela ligação. Marta disse baixo, quase sussurrando. Não toca nesse telefone, Ana. Mas Ana já estava indo em direção a ele. Era como se tivesse sido puxada, como se soubesse que aquilo precisava acontecer de novo. Ela pegou o fone com calma, apertou o botão e colocou no ouvido. A voz do outro lado era conhecida, rápida, ansiosa, em polonês. Bom dia, aqui é Ana. Ela respondeu no mesmo idioma. Houve um silêncio curto. E depois, um alívio audível do outro lado. Vocês sabem que a reunião era agora? Eu tô esperando faz 20 minutos. Ninguém responde. O link da videoconferência não funciona. Não recebi confirmação do material final. Isso aqui vai atrasar tudo. Ana manteve a calma. Desculpa pela confusão. A gente já está resolvendo. O material tá aqui, revisado. Eu posso garantir que tudo está pronto. Do outro lado, ele pareceu confuso. Você trabalha na Polibras? Ana pensou por 2 segundos. Trabalho com a equipe de suporte. Me pediram para atender enquanto ajeitam a conexão da reunião. Você quer que eu te confirme os pontos principais agora? Ele respirou fundo. Se você puder. Ela caminhou até a mesa. Pegou a pasta com o nome dele e abriu na parte marcada com post-its. Leu com atenção. A cláusula de exclusividade continua do jeito que foi combinado. O pagamento da primeira remessa está agendado para 15 dias após a entrega. E o transporte será feito pela operadora indicada no contrato da semana passada. Confere? Houve outro silêncio. Sim, é isso. Mas, você sabe que a cláusula da língua oficial do contrato estava errada na última versão? Ana virou a página. Corrigido. Já foi ajustado. Polonês como versão principal. Traduções em inglês e português para apoio. Isso tá certo. Foi nesse instante que a porta da sala se abriu. Verônica entrou, com o salto batendo firme no chão, seguida por 2 assessores. Olhou a cena e congelou. Ana ali, em pé, segurando o telefone, falando com um investidor que ela não tinha conseguido contatar. Paulo veio logo atrás. Quando viu Ana, pareceu aliviado. Ela atendeu. Verônica se virou. Isso é uma piada? Paulo levantou a mão, pedindo calma. Ana continuou firme na ligação. O senhor gostaria de participar da reunião por vídeo? A sala já está preparada. Posso mandar o link atualizado. Por favor, me envie no e-mail pessoal. O outro tá travado. Ana digitou no computador da sala, ainda aberta com a conta do suporte. Copiou o link certo e mandou. O investidor agradeceu. Obrigado. Agora sim, temos um começo decente. Me chame no vídeo em 5 minutos. Ela desligou. Por alguns segundos ninguém disse nada. Ana pousou o fone no gancho e se virou devagar. Encarou Paulo. Depois olhou de relance para Verônica, que estava com o rosto vermelho. Que tipo de brincadeira é essa? Ela disparou. Não foi brincadeira, disse Paulo calmo. Ela salvou mais uma vez a negociação. Verônica bufou. Ela não trabalha aqui. Não é contratada, não tem crachá, não tem autorização para tocar em absolutamente nada. E ainda assim resolveu o que ninguém conseguiu. Paulo rebateu. Isso não diz algo para você? Ana respirou fundo. Olhou para a mãe, parada no canto da sala, com os olhos arregalados. Verônica tentou virar a situação. Isso é irresponsabilidade. E se ela tivesse dito algo errado? E se o cliente desistisse do contrato por causa de uma frase mal colocada? Mas não disse. Paulo respondeu, direto. E você nem conseguiu falar com ele até agora. O silêncio foi como um soco. Verônica apertou os lábios, virou as costas e saiu da sala com passos duros. Os 2 assessores vieram atrás, sem saber se deviam dizer algo. Marta se aproximou da filha, sem palavras. Paulo se dirigiu às 2.
Ela vai tentar criar problema, mas se preparem, porque tem gente acima dela que vai querer saber o que aconteceu aqui hoje. Ele olhou para Ana com sinceridade. E eles vão querer saber quem você é. Ana abaixou os olhos, mas por dentro sentia que não era mais invisível. Não tinha mais volta. A sala de reuniões parecia outra. Aquela calma ensaiada de ambiente corporativo tinha sumido. Agora era gente entrando e saindo. Vozes cruzando. Notebooks sendo ligados às pressas. Copos sendo preenchidos. Cabos sendo conectados. Paulo organizava tudo com pressa, dando ordens enquanto tentava manter o tom educado. Marta observava tudo de canto, com o pano de limpeza ainda na mão. Ana, no meio da confusão, foi ficando num canto, quase escondida, como sempre fazia. Mas não adiantava mais. A videoconferência ia começar em 3 minutos. O investidor, Tomás Novak, já tinha recebido o link e aguardava na sala virtual. Paulo ajustava o projetor, e Verônica, mesmo contrariada, fazia de tudo para recuperar o controle da situação. Ela falava com os assessores num tom baixo, mas rápido. Dava para ver na cara dela que a frustração era grande. Não era só pela confusão da reunião. Era por ter perdido o protagonismo. E ela odiava perder. Conectando agora, disse um dos técnicos, enquanto a imagem do projetor surgia na tela da sala. A câmera focava na sala de Thomas. Ele estava em pé, de terno, com cara de quem não tinha paciência para esperar mais nada. Quando a imagem estabilizou, ele olhou direto para a câmera e disse algo em polonês. Ninguém entendeu. Silêncio na sala. Paulo olhou de lado. Os olhos encontraram Ana, que observava tudo. Pode vir aqui, por favor? Ele pediu. Ana ficou imóvel por meio segundo. Marta fez que não com a cabeça, baixinho. Mas a filha já sabia. Era hora de ir. Ela se aproximou devagar. O ambiente gelou um pouco. Verônica apertou a caneta entre os dedos, como se fosse explodir a qualquer momento. Ana se posicionou ao lado do notebook, ajeitou o microfone e respondeu a Thomas no mesmo idioma. A equipe já está conectada. Podemos começar. Ele assentiu. Ótimo. Mas antes de tudo, quero entender o que aconteceu. Isso aqui quase foi um desastre. Ana traduziu. Paulo engoliu seco. Disse que houve um erro interno, um problema de comunicação, mas que já estava tudo sob controle. Thomas respondeu de forma direta, quase ríspida. Se não fosse a ligação que recebi hoje cedo, eu teria cancelado tudo. Ana traduziu palavra por palavra, sem tirar nem colocar. O clima pesou de novo. Verônica respirava fundo no canto da mesa, mas não disse nada. A reunião seguiu. Cada item do contrato foi lido, revisado e discutido. Thomas falava em polonês o tempo inteiro. Ana traduzia para o português, com uma fluência que deixava todo mundo desconcertado. A voz dela era calma, firme, mas sem exagero. Quando era necessário, ela traduzia do português para o polonês também, sem hesitação. Não errava um termo técnico. E fazia tudo como se estivesse acostumada com aquilo desde sempre. Aos poucos, os executivos começaram a se ajeitar melhor nas cadeiras. Os olhares deixaram de ser de desconfiança e passaram a ser de curiosidade. Alguns cochichavam entre si, discretamente. Ana ouvia os comentários mesmo assim. Um deles, mais velho, disse: "Quem é essa garota?" Outro respondeu: "Parece filha de alguém da limpeza." Alguém mais corajoso arriscou: "Isso é talento ou sorte?" Thomas, do outro lado da tela, parecia satisfeito. Começou a sorrir de leve, depois de alguns pontos resolvidos. Ele parou por um momento, olhou direto para a câmera e perguntou algo que pegou todos de surpresa. "Quem está me traduzindo?" Ana ficou muda. Todos os olhares da sala se voltaram para ela. "Sou eu", respondeu em polonês. "Qual é o seu cargo?" Ela hesitou. "Eu não tenho cargo. Só estou ajudando." Tomás franziu a testa. "Como assim? Você não trabalha aqui?" Antes que ela pudesse responder, Paulo tomou a frente. "Ela é filha de uma das nossas colaboradoras, Sr. Novak. Estava presente no momento da ligação e nos ajudou num momento crítico. Com muita competência, diga-se de passagem." Thomas olhou mais um pouco, como se estivesse tentando entender melhor a situação. Incrível. Isso explica muita coisa. A reunião seguiu por mais 40 minutos. Ao final, o investidor apertou os olhos como quem está pensando em algo importante e disse: "Fechem o contrato com as alterações feitas hoje. E me mandem a versão final ainda hoje. Mas quero uma coisa extra. Quero uma cópia traduzida por ela." A sala congelou. Se ela traduziu tudo o que falamos aqui com essa precisão, é com ela que eu quero o texto final.
Ana sentiu o coração acelerar. Paulo concordou de imediato. Vai ser feito. Verônica, que até então não tinha aberto a boca, explodiu. Isso não faz sentido. Existem tradutores juramentados para esse tipo de documento. Ela é uma menina, sem diploma, sem autorização legal. Isso pode ser questionado. Thomas respondeu, ouvindo tudo. E o que não faz sentido é uma multinacional desse tamanho não ter conseguido resolver um problema simples sem a ajuda de uma menina. Talvez ela tenha mais competência que muito profissional formado. Ana traduziu, com um leve aperto no estômago. O investidor agradeceu, se despediu e encerrou a chamada. Quando a imagem sumiu da tela, o clima ficou pesado. Paulo bateu na mesa com as pontas dos dedos, satisfeito. Excelente. Agora é correr com o contrato final. Verônica pegou suas coisas, com raiva visível. Isso ainda vai dar problema. E eu não vou assinar nada até essa história estar regularizada. Você não precisa assinar, Verônica, disse Paulo, levantando. O Conselho Executivo vai revisar tudo hoje à noite. E eles vão decidir. Ela saiu da sala sem dizer mais nada. Paulo se virou para Ana. Parabéns. Você foi essencial. Não só hoje, mas desde aquela ligação. Você quer trabalhar com isso? Ana olhou para ele, surpresa. Eu... não sei. Acho que sim. Então a gente vai dar um jeito de te colocar nesse caminho. Ela assentiu, meio sem acreditar. Marta a esperava na porta, com os olhos cheios, mas segurando firme. Naquele dia, Ana desceu o elevador, não como a menina invisível que ajudava a mãe, mas como a pessoa que virou o jogo numa sala cheia de gente importante, com nada além do que tinha aprendido sozinha. E mesmo que o prédio ainda olhasse para ela com estranhamento, naquele momento, ninguém podia negar. Ana tinha feito história ali dentro. Na manhã seguinte, o Aurora Tower parecia mais calado do que o normal. Gente andava pelos corredores com cara de quem sabia que alguma coisa tinha mudado, mas fingia que estava tudo igual. O burburinho da recepção tinha sumido. Até o barulho dos saltos de Verônica parecia diferente, mais seco, mais pesado. Ana chegou com a mãe, como sempre. Só que agora não era mais invisível. Leandro estava na recepção. Mas desta vez se levantou da cadeira assim que viu Ana entrar. Não falou alto, não brincou, mas soltou um "Bom dia, Ana", que ecoou como uma sirene. A mulher da lanchonete, que limpava a máquina de café, olhou. Um segurança que falava pouco olhou também. Ana respondeu com um aceno e entrou no elevador com Marta, em silêncio. Lá dentro, Marta apertou o botão do 15º andar e ficou com a testa franzida. Tá preparada? Ana respirou fundo. Não sei. Nem eu. Quando saíram do elevador, um homem de terno azul já esperava na porta. Você é a Ana? Ela parou no lugar, sem saber se respondia. O homem sorriu. Paulo pediu para te levar até a sala de reuniões do 10º andar. Ele quer conversar. Marta olhou para a filha e fez que sim com a cabeça. Ana seguiu com o homem, enquanto Marta entrou no vestiário. O corredor do 10º andar era diferente. Não tinha o movimento de outros andares, mas tinha um silêncio estranho, pesado. A sala de reuniões onde Paulo a esperava era menor, com uma mesa de vidro e uma parede cheia de livros. Ele estava com uma xícara de café, mexendo o celular. Bom dia, disse ele, levantando da cadeira. Bom dia. Ele puxou uma cadeira e pediu para ela sentar. Dormiu bem? Ana deu de ombros. Mais ou menos. Normal. Sua cabeça deve estar a 1000, né? Ela não respondeu. Olha, Ana, ontem você fez algo incrível. E não tô falando só da tradução. Foi a postura, o controle, a tranquilidade. Não é qualquer pessoa que segura uma reunião daquelas com um investidor daquele nível. E isso não passou despercebido. Ela olhou para ele, meio desconfiada. No que o senhor quer dizer? Quero dizer que a diretoria quer saber mais sobre você. Quem é você? De onde veio? O que sabe? E principalmente, como uma menina da sua idade aprendeu a falar daquele jeito, um idioma que quase ninguém aqui dentro domina. Ana ficou muda. A Verônica, ela tá incomodada. Isso você já deve ter percebido. Mas não é só ela. Tem gente lá em cima que não gosta quando alguém entra pelas portas sem ter sido convidado. Eu não quis invadir nada. Eu sei disso. E algumas pessoas também sabem. Mas outras vão tentar transformar você num problema. Por isso a gente precisa se antecipar. Paulo puxou uma folha da pasta à frente dele. Quero te propor algo. Um estágio. Começa como apoio administrativo no setor internacional. A gente cuida da parte burocrática. Dá um jeito na papelada. Você vai estar dentro. Com crachá, com nominalista, com tudo certinho. Ana arregalou os olhos. Sério?
Sério, mas vai ser difícil. Você vai ouvir muita coisa. Vai ser olhada torto. Vão tentar te derrubar. Tá pronta? Ela pensou por uns segundos. Tô. Paulo sorriu. É isso. Enquanto isso, no 21º andar, Verônica entrava na sala do presidente da Polybras com uma expressão dura. Eu preciso falar com você sobre o que está acontecendo. O homem, chamado Sérgio, era um sujeito mais velho, direto e sem paciência para rodeios. Sobre a menina? Sobre tudo isso. Isso tá virando um circo. A garota não tem nenhum tipo de formação. E agora querem colocá-la dentro da empresa como estagiária? Você viu a gravação da reunião? Vi, mas... Então sabe que ela foi a única que manteve o investidor interessado. Ele pediu a tradução final feita por ela. Verônica tentou manter a calma. Isso pode ser perigoso. E se ela tiver acesso a documentos que não deveria, a responsabilidade é nossa. E se ela errar, a gente corrige. Mas por enquanto, ela tá certa. E você deveria se perguntar por que uma garota de 17 anos, sem estrutura nenhuma, conseguiu fazer o que você não conseguiu. Verônica cerrou os dentes. Eu só tô alertando. E eu entendi. Agora deixa que o restante eu resolvo. Verônica saiu da sala sem olhar pra ninguém. Os passos dela estavam mais duros do que nunca. Enquanto isso, Ana descia até o refeitório com um papel na mão. A ficha do estágio provisório. Tinha um prazo de 30 dias, com possibilidade de renovação. Ela olhava para aquilo como se fosse um passaporte para um outro mundo. Mas no meio do caminho, foi parada por Camila, uma das funcionárias do RH. Então é você a menina que todo mundo tá comentando? Ana parou, sem saber o que responder. Corajosa, viu? Entrar assim no meio do fogo e sair ilesa. Eu não planejei nada. Ninguém planeja. Mas você tá aqui. Agora é se manter em pé. Ana seguiu até a mesa mais afastada, abriu o lanche e começou a comer devagar. O celular vibrava o tempo todo com notificações de mensagens que ela nem sabia de onde vinham. Tinha gente pedindo dicas de como aprender polonês. Gente dizendo, te vi na reunião. Gente perguntando se ela era mesmo filha da faxineira. Ela desligou o celular. Naquele dia, quando voltou para casa, ficou horas olhando para o teto do quarto. O papel do estágio estava dobrado no bolso da calça. Ao lado da cama, um caderno velho com anotações de palavras difíceis. E na cabeça, uma pergunta simples. Quem eu sou agora? Ana começou o estágio na segunda-feira seguinte. Chegou com a mãe, como sempre, mas agora subia sozinha. Marta ficava no andar de serviços e ela seguia para o 16º, onde ficava o setor internacional. Tinha uma mesinha pequena, encostada perto da impressora, com um computador antigo e uma cadeira giratória que fazia barulho quando ela se mexia. Não era bonito, nem confortável, mas era dela. No primeiro dia, ninguém falou muita coisa. Alguns só acenaram, outros fingiram que ela nem existia. O único que chegou perto foi Gustavo, um rapaz do setor de logística. Ele era novo também, simpático, e parecia não ligar para formalidades. Oi, você é a Ana, né? Sou. Tava na reunião com o polonês? Eu traduzi. Caraca, eu vi a gravação. Mandou bem. Ela deu um sorriso rápido e agradeceu. Mas tirando isso, o ambiente era estranho, frio. Verônica passou por ela 3 vezes naquele dia, sem sequer olhar. Quando falava com os outros, o tom era ríspido. Quando passava perto de Ana, o silêncio era quase agressivo. No fim da tarde, Paulo mandou um e-mail pedindo ajuda com um relatório que precisava ser revisado nas 3 línguas: português, inglês e polonês. Ana ficou animada. Abriu os arquivos, começou a traduzir com cuidado, criando notas com sugestões de mudança. Enviou tudo de volta antes do prazo. Na manhã seguinte, o clima já estava diferente. Logo na entrada, Camila, do RH, pediu que Ana subisse até a sala dela. Ana foi. Quando chegou lá, viu Verônica sentada ao lado da mulher, com uma pasta na mão. O olhar dela era afiado. Senta, por favor, disse Camila, tentando parecer tranquila. Ana sentou. A gente recebeu uma denúncia anônima dizendo que você acessou documentos internos que não estavam autorizados. Ana ficou confusa. Como assim? Verônica abriu a pasta. Esse relatório aqui, ele foi revisado por você? Sim. O Paulo me mandou. Camila olhou para Verônica. Você tem esse e-mail? Eu apaguei depois de responder, Ana disse nervosa. Então não tem como provar que foi autorizado? Ele pode confirmar. Verônica cruzou os braços. O problema, Ana, é que você ainda não está registrada como tradutora.
E esse documento é confidencial. Você usou seu próprio computador? Não. Eu usei o da minha mesa. O computador da sua mesa ainda está em processo de liberação. Acessos não foram configurados oficialmente. Isso pode ser considerado uma violação. Camila suspirou. A gente vai precisar abrir uma apuração. Só para entender se houve falha de comunicação ou se você agiu por conta própria. Ana sentiu a garganta travar. Queria responder, explicar, gritar até, mas ficou muda. Saiu da sala com um nó na barriga. Na hora do almoço, ela sentou sozinha no refeitório. Ninguém se aproximou. Até Gustavo parecia mais distante. Ela mexia na comida sem fome. Tentava entender o que tinha acontecido. Tinha feito tudo certo. Tinha seguido o que pediram. E agora, parecia que ela tinha cometido um crime. No fim do dia, encontrou Paulo no corredor. Ele chamou ela para um canto. Fiquei sabendo da denúncia. Eu fiz o que você pediu. Eu sei. Já falei com o RH. Mas parece que a Verônica está se movimentando para fazer disso uma tempestade. Ana apertou os olhos. Por quê? Porque você virou um problema para ela. Um problema que apareceu do nada e tirou o controle das mãos dela. E ela não vai deixar isso barato. Ana mordeu o lábio. Sentia um gosto de injustiça na boca. Eu não quero atrapalhar ninguém. Só tô fazendo meu trabalho. E tá fazendo muito bem. Mas infelizmente isso incomoda. E agora você precisa ser mais esperta. Cuidar do que abre, do que responde, até do que imprime. Porque a Verônica não vai parar. Nos dias seguintes, Ana passou a notar os sinais. Um papel sumia da impressora. Um arquivo que ela tinha salvo aparecia editado. Um e-mail que tinha certeza de ter enviado aparecia não entregue. Aos poucos, ela começou a desconfiar de tudo. Certa tarde, viu Verônica conversando com 2 funcionários do TI. Eles cochichavam, riam baixo. Quando ela passou, o assunto parou. No dia seguinte, o computador da Ana estava com acesso bloqueado. Motivo: erro de autenticação. Ela foi até a TI. Tentou resolver. Disseram que foi um problema no sistema. Coincidência, disseram. Ela não acreditou. Na mesma semana, Leandro a chamou discretamente na recepção. Fique esperta, tá? Estão tentando puxar sua ficha. Quiseram saber de onde você veio, onde estudou, o que sua mãe faz. Por quê? Estão tentando te derrubar, Ana. Tem gente aqui dentro que joga sujo. Ela voltou pro andar com um peso no peito. Era como se cada vez que ela se destacasse, alguém empurrasse ela de volta pra sombra. Como se ela tivesse invadido um lugar onde não era pra estar. E o pior era saber que não podia contar com quase ninguém. Marta começou a perceber também. Estão te tratando diferente, disse uma noite lavando a louça. Te olham como se você fosse um problema. Eu não fiz nada, mãe. Eu sei. Mas pra eles você fez demais. Você apareceu. E isso assusta quem vive escondido atrás da própria posição. Ana foi dormir com os olhos abertos. Nos corredores do Aurora, a menina que antes era invisível agora tinha virado alvo. E não qualquer alvo. Um que estava no centro de uma disputa de poder, que ela nem queria fazer parte, mas já estava dentro. E não tinha mais como sair. Ana já estava cansada. Não do trabalho, mas da sensação constante de estar pisando em ovos. Qualquer e-mail que ela mandava era revisado com desconfiança. Cada vez que levantava da mesa, sentia os olhares cortando pelas costas. O ambiente que deveria ser de aprendizado estava virando um campo minado. E mesmo assim, ela continuava. Paulo começou a notar o jeito que ela andava mais encolhida pelos corredores. Percebeu os sorrisos sumindo. Os olhos dela já não brilhavam como antes. Ele sabia o que estava acontecendo. Só ainda não tinha feito nada direto para não acender mais fogo com Verônica. Mas naquele dia, quando recebeu um relatório alterado com um erro gritante e viram que alguém usou o login da Ana para isso, ele entendeu que estava na hora de agir. Ele subiu até o 16º andar, entrou no setor e bateu na mesa da Ana. Pode vir comigo um instante? Ela levantou na hora, nervosa. Eu fiz alguma coisa? Não. Vem comigo. Os dois desceram juntos, sem falar muito. Marta viu a cena de longe, de dentro do elevador de serviço. Ficou preocupada, mas sabia que não podia sair correndo atrás. Paulo levou Ana até uma sala pequena, no 11º andar. Lá dentro, tinha uma mulher de blazer claro, sorriso calmo e uma pasta sobre a mesa. Ela se apresentou como Juliana, diretora de RH da Polibras. Ana ficou sem entender. Ana, senta aqui com a gente, Paulo disse, fechando a porta. Ela obedeceu. Juliana abriu a pasta. A gente sabe que você tem enfrentado situações complicadas aqui dentro. Isso não é segredo.
Mas queremos que saiba que a diretoria tem acompanhado o seu trabalho e está bem impressionada. Ana olhou de um para o outro, desconfiada. Tá tudo certo? Paulo assentiu. A gente decidiu transformar seu estágio num programa oficial, mas não qualquer estágio. Estamos criando uma vaga especial, ligada ao setor de relações internacionais, com foco em desenvolvimento de talentos em idiomas. A primeira pessoa a ocupar essa vaga é você. Ana congelou. Como assim? Criar uma vaga? Juliana sorriu. Uma vaga feita para você, com registro, com plano de crescimento, com treinamento pago pela empresa. Você vai ter um tutor, um curso de idiomas avançado e uma carga horária adaptada para continuar os estudos. Queremos investir em você. Ela não sabia o que dizer. Só mexia a mão, nervosa. Isso é de verdade? Muito. E já começa a semana que vem. Mas antes disso, precisamos que assine os documentos formais. A papelada tá aqui. Paulo empurrou o contrato pela mesa. E precisa estar preparada. Isso vai incomodar ainda mais quem não queria você aqui desde o início. Ana olhou a folha, mas não tinha coragem de encostar. Tinha medo de sonhar alto demais. Eu posso levar para casa? Mostrar para minha mãe? Claro, disse Juliana. Mas por favor, nos dá uma resposta até amanhã, porque essa vaga existe agora, mas não sabemos até quando vai resistir à pressão interna. Ana pegou o contrato com as duas mãos e saiu da sala com a cabeça girando. No elevador, Paulo apertou o botão do térreo. Você merece isso, tá? Isso aqui não é favor nem caridade. É reconhecimento. Ela balançou a cabeça agradecida, mas ainda sem palavras. Na saída, Marta já estava esperando. O que aconteceu? Ana mostrou o contrato. Eles querem me dar uma vaga oficial. Uma nova, criada só pra mim. Marta segurou o papel como se fosse vidro. Leu devagar, depois olhou pra filha. Isso aqui? É sério? É. E você vai aceitar? Não sei. Tô com medo. Medo do quê? De tudo. Da Verônica. De fazer algo errado. De não conseguir. De não ser suficiente. Marta segurou o rosto da filha com as duas mãos. Sabe o que eu sinto quando te vejo lá dentro? Ana balançou a cabeça. Orgulho. Medo também. Mas muito orgulho. E se estão te dando essa chance, pega com força. Porque ninguém deu nada de graça pra gente até agora. Tudo que a gente tem foi suado. Você não roubou o lugar de ninguém. Você conquistou o seu. No dia seguinte, Ana chegou com o contrato dobrado dentro da mochila. Foi direto até a sala da Juliana e entregou. Eu aceito. A mulher sorriu. Que bom ouvir isso. A notícia espalhou rápido. Não pelo RH, mas pelos sussurros nos corredores. Fizeram uma vaga para ela. A menina da limpeza virou estagiária de elite. Tá protegida pelo Paulo agora. Cada frase dessas era uma facada disfarçada. Mas Ana já estava ficando mais forte. Verônica, por outro lado, não escondeu o veneno. Entrou na sala da diretoria batendo a porta. Isso é um absurdo. Um erro estratégico. Uma mensagem perigosa. Sérgio, o presidente, nem tirou os olhos da tela. Ela resolveu uma negociação internacional. 2 vezes. E ainda está aprendendo. O que é perigoso nisso? O que é perigoso é abrir precedentes. Qualquer um agora vai achar que pode chegar aqui e ganhar um cargo só porque fala uma língua diferente. Não. O que qualquer um vai entender é que talento pode vir de qualquer lugar. E que, às vezes, o melhor profissional está escondido onde a gente nunca olha. Verônica saiu da sala com o orgulho engolido, mas ela não tinha desistido. 2 dias depois, Ana recebeu um e-mail estranho. Assunto: alerta de acesso indevido. Quando abriu, era uma notificação dizendo que alguém tentou acessar documentos confidenciais usando o login dela. Mais uma vez. Ela correu até Paulo. Aconteceu de novo. Usaram meu nome. Ele olhou a tela. A Verônica tem gente no TI. Vou resolver isso. Mas Ana já sabia. Aquilo era só o começo. Ela tinha aceitado a proposta. Tinha dado o passo. Agora, precisava se manter firme. Porque o que vinha pela frente não era mais uma briga por espaço. Era uma guerra silenciosa. E ela era o alvo. Na segunda-feira, tudo começou normal demais. E foi isso que deixou Ana com o pé atrás. Ela chegou cedo, passou pela catraca com o crachá novo, deu bom dia pro Leandro, que sorriu e piscou o olho. Marta ainda estava no vestiário, trocando de roupa. O prédio parecia calmo. Calmo demais. O tipo de silêncio que vem antes de alguma coisa cair. Subiu até o setor internacional, colocou a mochila embaixo da mesa e ligou o computador. Tinha um e-mail novo, marcado como urgente. Era da Juliana,
do RH. Por favor, comparecer na sala 14B às 10 horas. Assunto confidencial. O estômago dela embrulhou na hora. Ela respirou fundo. Tentou se concentrar, mas os olhos voltavam para o relógio toda hora. Quando deu o horário, ela levantou, passou pelo corredor e sentiu o clima estranho. Parecia que sabiam, ou sentiam. Ninguém olhava direto para ela. Quando chegou na porta da sala 14B, parou e fechou os olhos antes de bater. Juliana abriu. Séria. Entra Ana. Na sala, estavam 3 pessoas. Um cara do jurídico, uma outra mulher do RH que ela nunca tinha visto antes, e Verônica. Só a presença dela já dizia tudo. Ana sentou devagar. Juliana ajeitou a cadeira e foi direto ao ponto. Recebemos uma denúncia anônima. Você foi acusada de acessar e enviar documentos confidenciais da empresa para um e-mail externo. Ana arregalou os olhos. O quê? A mulher do RH completou. O sistema registrou um acesso feito ontem, às 19h42, com seu login, ao servidor onde ficam armazenados os contratos com os parceiros da Europa. Minutos depois, um e-mail foi enviado com anexo, contendo dados do contrato polonês. O IP e o usuário são os seus. Ana sentia o coração batendo nas orelhas. Eu não fiz isso. Ontem esse horário, eu nem estava aqui. Estava em casa, com a minha mãe. Verônica fingiu surpresa. Ana, infelizmente não adianta negar. Os dados estão no sistema. E-mails deixam rastro. Isso é gravíssimo. Você tá me acusando? Ninguém tá acusando. Juliana cortou. Mas a gente precisa investigar. E para isso, vamos precisar suspender seu acesso ao sistema. A partir de agora, você fica afastada até o fim da apuração. Ana ficou muda. Queria chorar, gritar, mas sentou firme. Eu posso me defender? Claro, pode apresentar o que quiser, inclusive testemunhas. Mas enquanto isso, você não pode entrar em nenhum sistema da empresa. Ela levantou da cadeira sem dizer nada. Saiu da sala tremendo. O mundo parecia inclinado. As pessoas passavam no corredor como se fossem sombras. Algumas olhavam, outras abaixavam os olhos. No elevador, apertou o botão do térreo com a mão gelada. Marta viu a filha chegando com o rosto branco e correu até ela. O que houve? Ana contou tudo com a voz falhando. A mãe apertou a mão dela com força. Isso foi armação. Eu sei. Mas como eu provo? A gente vai dar um jeito. Naquela noite, Ana mal comeu. Deitou na cama com os olhos abertos. Passava a conversa na sala do RH 1000 vezes na cabeça. Lembrava do tom da Verônica. Do jeito que ela fingia estar preocupada. Era nítido. Aquilo tinha sido armado com cuidado. Na manhã seguinte, Ana apareceu no prédio mesmo sem ter obrigação. Não podia trabalhar, mas também não queria se esconder. Ficou na recepção, com o computador desligado, lendo um livro antigo. Leandro veio até ela com um copo de água. Eu soube. Já? Aqui as coisas correm rápido. Estão falando que você entregou os contratos para a concorrência. É mentira. Eu sei, mas nem todo mundo se importa com a verdade. Ele olhou para os lados. Escuta, tem uma coisa que talvez te ajude. O quê? Sabe o Murilo? Aquele da TI. Sim, ele não gosta da Verônica. Uma vez ela tentou ferrar ele também. Ele vive guardando logs do sistema por conta própria. Tipo um backup paralelo. E talvez ele consiga ver de onde realmente partiu esse acesso. Ana levantou na hora. Onde ele tá? Na sala dos servidores. 6º andar. Ela foi direto. Entrou na salinha cheia de cabos, onde o ar-condicionado era tão forte que fazia barulho. Murilo estava com fones de ouvido, mas tirou quando viu Ana. Oi, posso te ajudar? Eu preciso de um favor. Enorme. Ela explicou tudo, com detalhes. O jeito como foi acusada, o horário do acesso, a origem do suposto e-mail. Murilo ouviu com atenção. Depois coçou a barba. Eu posso tentar ver se teve login falso, mas vou precisar acessar uns arquivos que não devia... Por favor, me dá até amanhã. E não conta pra ninguém. No dia seguinte ela chegou ainda mais cedo. Murilo já estava lá, esperando. Eu achei. E aí, ele virou o notebook pra ela. Olha isso aqui. O acesso foi feito com seu login. Sim, mas de um IP interno. Ou seja, alguém dentro da empresa usou sua conta num computador daqui. Qual sala? Sala 21A. E sabe de quem é o computador? Ela já sabia, mas precisava ouvir. Verônica. Murilo confirmou. Além disso, o e-mail foi enviado para uma conta suspeita. A gente rastreou e caiu num domínio que parece falso, criado há poucos dias.
Mais estranho ainda, o anexo do e-mail tem uma assinatura digital que não é igual à usada nos arquivos oficiais da empresa. Ou seja, forjaram o contrato. Ana sentiu as pernas tremerem. Você pode me mandar isso? Já te mandei por e-mail. E gravei num pendrive também. Se alguém tentar deletar, já tá comigo. Ela abraçou ele, sem pensar. Você me salvou. Só tô devolvendo o que ela já fez com outros aqui dentro. Chegou a hora dela cair. O pendrive estava dentro do bolso da calça jeans da Ana. Dava pra sentir ele ali o tempo todo. Não era só um pedaço de plástico com arquivos. Era uma arma. E ela sabia disso. Naquela manhã, ela acordou antes do despertador. Não tomou café. Só lavou o rosto, colocou a mesma roupa do dia anterior e saiu andando com passos firmes. Marta nem teve tempo de perguntar o que estava acontecendo. No ônibus, Ana segurava firme no ferro do banco da frente e olhava pela janela como quem já sabia exatamente o que precisava fazer. O medo ainda estava ali, mas agora ele vinha acompanhado de uma raiva silenciosa. Não era mais só tristeza, era indignação. Ela entrou no prédio com o crachá pendurado no pescoço, passou direto pela recepção e subiu. No elevador, tirou o pendrive do bolso, fechou a mão em volta e respirou fundo. Quando a porta abriu, foi direto para a sala do Paulo. Ele estava no telefone. Quando viu Ana, fez um sinal com a mão para ela esperar. Ela entrou mesmo assim. A gente precisa falar agora. Ele desligou. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu tenho as provas. Do quê? Ela colocou o pendrive em cima da mesa. De que a Verônica armou para mim. Paulo arregalou os olhos. Você tem certeza? Absoluta. O acesso foi feito do computador dela. O e-mail foi enviado com meu nome, mas o IP é do sistema interno. E o contrato que usaram é falso. A assinatura digital não bate. Tudo isso tá aqui. Paulo puxou o notebook, conectou o pendrive e abriu os arquivos. Foi lendo devagar, franzindo a testa, fazendo anotações no papel. O silêncio era pesado. Ana só observava. Depois de alguns minutos, ele tirou os óculos, respirou fundo e disse: Isso aqui é sério, muito sério. Você tem noção do que tá trazendo? Tenho. Isso pode derrubar ela. Eu sei. Paulo se levantou. Vamos agora na sala da presidência. Ana foi atrás. O andar da diretoria era silencioso, com carpete no chão e paredes de vidro. Paulo bateu na porta da sala do Sérgio, o presidente. Entraram. Ele estava revisando uns papéis, mas parou quando viu a expressão dos dois. Aconteceu alguma coisa? Paulo foi direto. Temos provas de que a denúncia contra Ana foi forjada. Sérgio levantou da cadeira. Como assim? Ana entregou o pendrive. Alguém usou meu login num computador aqui da empresa, fora do meu horário, para acessar e mandar um contrato falso como se fosse eu. O IP bate com o da sala da Verônica. Sérgio chamou Juliana e mais 2 diretores. Colocaram o pendrive no telão da sala de reuniões e abriram tudo. Murilo tinha organizado os arquivos com data, hora, caminho do servidor e até prints do rastreamento do IP. Tinha ali tudo o que eles precisavam. Depois de 10 minutos, ninguém falava. Só se olhavam. Juliana foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso aqui não é só grave, é criminoso. Sérgio confirmou com a cabeça. Alguém falsificou o documento da empresa e tentou prejudicar uma funcionária. Tentou não, Paulo corrigiu. Prejudicou. Ana já estava sendo tratada como culpada antes mesmo de ter chance de se explicar. Sérgio olhou para ela com mais atenção. Você foi muito corajosa de trazer isso. Ela não respondeu, só assentiu. O presidente pegou o telefone. Chama a Verônica aqui agora. Foram menos de 5 minutos até ela chegar. Entrou com aquela cara de quem sempre tá no controle. Quando viu Ana sentada na ponta da mesa, deu um sorrisinho debochado. Bom dia. Aconteceu alguma coisa? Sérgio foi direto. A gente quer ouvir sua versão sobre o acesso que aconteceu da sua sala, com o login da Ana, fora do horário de expediente. Verônica nem piscou. Não faço ideia do que estão falando. Juliana puxou o primeiro arquivo no telão. Isso aqui foi feito no seu computador e enviado para um e-mail externo com anexo de um contrato falso. O sistema registrou tudo: IP, hora, caminho, tipo de acesso. Verônica demorou para responder. Isso pode ter sido alguém da minha equipe. Eu deixo o computador aberto muitas vezes. Com o login dela? Paulo rebateu. Com o nome dela no e-mail e a senha certa? Ela começou a respirar mais fundo. Olha, eu não sei como esse acesso aconteceu, mas dizer que fui eu é forçar a barra. Sérgio se levantou. Forçar a barra é tentar destruir a carreira de uma funcionária para manter controle sobre um setor.
E pior, colocar a empresa em risco por vaidade. Isso é grave, Verônica. Ela tentou se explicar. Gaguejou. Apontou falhas no sistema. Disse que talvez a Ana tivesse feito isso e agora estivesse tentando inverter a culpa. Mas já não colava. A imagem dela de mulher forte e intocável começou a se desmontar ali mesmo, na frente de todos. Sérgio falou sem levantar a voz. Você tá suspensa a partir de agora. Vamos abrir uma sindicância interna. Se for confirmado o que estamos vendo aqui, a demissão é por justa causa. Verônica levantou devagar. Não discutiu. Só ajeitou o cabelo e saiu da sala com passos pesados. Quando a porta fechou, Ana ainda estava parada, sem saber o que sentir. Paulo colocou a mão no ombro dela. Você venceu. Mas ela não sentia que tinha vencido. Tava aliviada, claro, mas também cansada. Aquilo tudo pesava mais do que parecia. Sérgio olhou para ela. A gente errou com você. Feio. Não devia ter deixado chegar a esse ponto. Eu só queria trabalhar em paz. Agora você vai. E com o nosso respeito. Paulo sorriu de lado. E com muita gente que tá torcendo por você. Ana saiu da sala em silêncio. Quando entrou no elevador, sozinha, respirou fundo e fechou os olhos. Pela primeira vez, em dias, sentiu que podia soltar o ar sem medo. Mas lá dentro, ela sabia que ainda não tinha acabado. Porque a queda de Verônica era só o começo de uma nova fase. E as próximas perguntas já estavam surgindo. Tipo, por que Ana sabia polonês tão bem? De onde vinha tudo isso? E o mais importante, o que ela não sabia sobre a própria história? Depois da saída da Verônica, o clima no prédio mudou. Não foi da noite pro dia, nem virou um conto de fadas, mas mudou. Ana percebeu isso logo na primeira semana. Gente que antes desviava o olhar agora passava e soltava um bom dia. Camila, do RH, chamou ela para almoçar junto. Gustavo, da logística, voltou a fazer piadinhas bobas no elevador. E Leandro, que sempre esteve do lado dela, soltou um sorriso sincero no primeiro reencontro. Te falei que você era forte, disse ele com um café na mão. Ana sorriu, meio tímida. Não se achava forte. Se achava sobrevivente. A vaga dela agora era oficial. Contrato assinado, crachá com nome e cargo, acesso liberado ao sistema. A estação de trabalho antiga, perto da impressora, foi trocada por uma mesa de verdade, com divisória, telefone e um notebook novo. A cadeira agora girava sem ranger. Paulo chamou ela numa reunião rápida na segunda-feira. A gente vai criar um plano de desenvolvimento para você, com metas, cursos e até acompanhamento com um profissional de carreira. Você topa? Ana não pensou duas vezes. Topo. Na mesma semana, recebeu o link de uma plataforma de ensino online com acesso liberado para 3 cursos de idiomas: polonês avançado, inglês para negócios e um curso introdutório de francês. Ela abriu tudo no celular no caminho de casa, com um brilho nos olhos que fazia tempo que não aparecia. Marta começou a notar a filha diferente. Sentava para jantar com mais conversa, menos peso no rosto. Voltava com papelada nova na mochila, ideias novas na cabeça e vontade de fazer planos. Tá com um jeito que eu nunca vi, disse a mãe, mexendo o arroz na panela. Que jeito? De quem tá se enxergando? Ana ficou em silêncio. Talvez fosse isso mesmo. Pela primeira vez, ela não estava só sobrevivendo. Estava vivendo. Mas, mesmo com tudo melhorando, o prédio ainda tinha suas sombras. Gente que torcia o nariz, que cochichava, que achava que ela só estava ali por proteção da chefia. Ela ouvia, mas não se abalava mais. Tinha entendido que, quanto mais alto você começa a subir, mais vozes tentam te puxar para baixo. Só que agora ela sabia se equilibrar. Numa tarde qualquer, enquanto organizava arquivos antigos do setor internacional, encontrou uma pasta com documentos datados de mais de 15 anos. Eram trocas de e-mails, cartas escaneadas e contratos de quando a Polybras ainda estava expandindo os negócios com empresas de fora. Um nome chamou a atenção: Helena Nowak. Ana reconheceu o sobrenome na hora. Era o mesmo do investidor polonês com quem ela tinha feito a primeira ligação, o Thomas. Na época, ainda adolescente, ela nem sabia que o nome dele tinha tanto peso. Agora, via ali o nome da mãe dele num documento de cooperação antiga, datado de 2008. Ela abriu a carta. Era manuscrita, mas escaneada. Estava em português. A letra era bonita, firme. Parecia coisa escrita com calma, não no impulso. Senhora Marta,
Muito obrigada por tudo. Sua ajuda foi essencial durante esse tempo. Espero que este envelope chegue até sua filha um dia. Ela é especial. Não deixe que o mundo apague isso. Com carinho, Helena. O coração da Ana disparou. A carta não era para a empresa. Era para Marta. E estava ali, esquecida no meio de papéis corporativos. Ela tirou uma cópia escondida e colocou na mochila. Ficou com aquilo martelando na cabeça o resto do dia. Quando chegou em casa, entregou a folha para a mãe. Marta olhou, leu e congelou. Onde você achou isso? Nos arquivos da empresa. É verdade? Marta sentou devagar na beirada do sofá. Apertou a folha como se fosse vidro. Eu nunca pensei que você fosse ver isso. Por quê? Marta demorou a responder. Porque eu tinha medo. Medo de você achar que só sabia o que sabia por causa deles. Medo de você se sentir menor. Medo de te botarem no mesmo lugar onde me colocaram. Ana não entendeu. Mãe, o que aconteceu? Eu trabalhei para a família Nowak quando eles moravam no Brasil. Era empregada na casa deles. A Helena, ela me tratava bem. Diferente. Viu em você algo que eu também via. Ela te dava livros, vídeos, falava com você em polonês como se fosse brincadeira. Você tinha só uns 5 anos. Eu achava que você não ia lembrar, mas você aprendia, sem esforço. Ana ficou em silêncio, tentando puxar alguma memória. Quando eles foram embora, ela deixou esse envelope para mim, com dinheiro, com essa carta, com um caderno cheio de palavras em polonês. Era como se ela estivesse dizendo, não deixa isso morrer. E por que você escondeu? Porque eu achei que a gente nunca ia ter chance. E aí você começou a aprender sozinha, sem que eu te falasse nada. Quando te vi falando com aquele cara no telefone, eu entendi que a carta estava certa. Você era especial mesmo. E nada ia apagar isso. Ana abraçou a mãe com força. Eu queria ter sabido antes. Você soube quando tinha que saber. Agora é sua vez de seguir e fazer valer tudo isso. Naquela noite, Ana não dormiu direito. Não por medo, mas por sentir que um pedaço do quebra-cabeça dela tinha acabado de se encaixar. No dia seguinte, ela foi trabalhar com um brilho diferente no olhar. Sabia de onde tinha vindo. Sabia quem era. E agora, queria descobrir até onde podia chegar. O clima no setor internacional estava tranquilo demais naquela terça. O barulho dos teclados era a única coisa que preenchia o silêncio. Ana chegou cedo, como sempre. Cumprimentou o pessoal com um aceno de cabeça e foi direto para o computador. Na agenda do dia, Paulo tinha deixado uma tarefa diferente: reorganizar alguns arquivos físicos do antigo setor de relações comerciais. Segundo ele, eram pastas antigas, de projetos que não estavam mais ativos, mas que precisavam ser digitalizados antes de irem para o arquivo morto da empresa. Ela não achou ruim. Gostava daquele tipo de trabalho mais de canto, sem pressão, sem ninguém espiando. Só ela, as pastas e o som dos próprios pensamentos. Por volta das 10 horas da manhã, ela desceu até o subsolo, onde ficava a tal sala de arquivos. Era um lugar velho, com cheiro de papel guardado há muito tempo. As prateleiras de metal cobriam todas as paredes. No fundo, uma mesa de madeira com uma impressora desligada e uma pilha de caixas. Murilo, do TI, estava lá ajudando outro funcionário e acenou para ela. Ali, ó, apontou. Aquelas 3 caixas são do setor internacional. Só digitalizar e subir para o sistema novo. Valeu, respondeu Ana, puxando uma das caixas para a mesa. A primeira estava cheia de documentos de 2009. Eram memorandos, contratos antigos com empresas pequenas da América Latina e rascunhos de planos que nunca saíram do papel. Ana ia abrindo, escaneando e salvando no sistema. Tudo certo. Na segunda caixa, encontrou contratos maiores, agora com empresas da Europa. Viu nomes da Alemanha, Itália e Polônia. Parou ali. Pegou uma pasta fina com o nome Nowak Export Group escrito a caneta. Era tudo de 2010. Ana engoliu seco. A última vez que viu esse nome, a vida dela virou de cabeça para baixo. Abriu devagar. No topo da pasta, tinha um bilhete preso por um clipe. Estava em português. Uma letra firme, mais rápida. Revisar com atenção. Incluir cláusulas em polonês conforme solicitado. A senhora Helena pediu confidencialidade. Ela continuou lendo. Tinham várias cartas trocadas entre a empresa e Helena Nowak, mãe do Tomás. Algumas digitadas, outras escaneadas. Helena não era só uma mãe ou esposa de empresário. Era a fundadora da empresa de exportação deles. Assinava como CEO,
No meio da papelada, Ana achou uma carta que parecia fora do lugar. Não tinha o timbre da empresa, nem estava endereçada ao setor jurídico. Era simples, impressa numa folha comum, em polonês. Ela leu devagar. Agradeço por todo o cuidado. Minha família vai levar lembranças do Brasil para sempre. Mas há algo aqui que deixamos. Algo que nunca esquecerei. Uma menina de olhos atentos e silêncio firme. Ela entende mais do que qualquer um. Se um dia ela voltar a ouvir esse idioma, vai saber que isso tudo não foi por acaso. Helena. Ana travou. Ficou olhando para a folha por minutos. Tinha certeza de que aquela menina era ela. Ela virou a página. Atrás, colado com uma fita, havia um cartão de embarque. Um voo São Paulo-Varsóvia, datado de fevereiro de 2010. Nome: Helena Novak. Guardado junto a isso, um caderno pequeno, de capa azul, com as bordas amassadas. Ana abriu. As primeiras páginas estavam em branco. Depois vinham palavras em polonês com a tradução ao lado, escritas à mão. Era um tipo de dicionário improvisado. Ela virou mais algumas folhas. No meio do caderno, tinha um desenho. Era uma criança com cabelo preso e mochila nas costas. A legenda em polonês dizia: "A menina que escuta tudo." Ana encostou na cadeira. Sentiu um arrepio na nuca. Ela sabia que Helena tinha deixado um presente para ela com Marta, mas não sabia que tinham deixado rastros na empresa também. Era como se, sem perceber, ela tivesse voltado para o mesmo caminho, anos depois, como se o idioma não tivesse sido uma coincidência. Fechou o caderno e colocou tudo de volta na pasta, com cuidado. Queria copiar, digitalizar, guardar, mas alguma coisa dentro dela dizia para ir com calma. Na hora do almoço, subiu até o andar de Marta. A mãe estava no refeitório, com um prato simples e uma garrafinha d'água. Ana sentou ao lado, ainda sem saber como contar. "Mãe, eu achei umas coisas." "Onde?" "No arquivo morto. Do tempo da Helena. Tem carta, tem um desenho, tem até um caderno de palavras." Marta parou de mastigar. "Um caderno azul?" Ana confirmou. "Você lembra disso?" "Lembro. Ela usava esse caderno para ensinar polonês para você. Fazia de um jeito que parecia brincadeira. Às vezes eu achava que você nem prestava atenção, mas você decorava tudo. Por que esse caderno estava na empresa?" Marta abaixou o olhar. "Acho que ela deixou aqui de propósito. Como se fosse um recado, um aviso. Não sei. Ela sabia que um dia você voltaria." Ana segurou o garfo no ar. "Você acha que isso tudo estava planejado?" "Não sei. Mas parece que a vida foi te empurrando de volta para esse lugar. E agora você está começando a entender por quê." Naquela tarde, Ana escaneou com cuidado cada folha da pasta Novak. Salvou em uma pasta com senha, só para garantir. O caderno azul, ela levou para casa. Ficou horas lendo cada palavra antes de dormir. Não era só um caderno de anotações. Era uma ponte, um fio entre o passado e o presente. E agora, ela queria saber onde esse fio ia dar. O caderno azul estava aberto na cama. Ana passou a noite inteira lendo e relendo cada linha. A letra da Helena era clara, com jeitinho de professora. Tinha desenhos, setas, palavras escritas com cores diferentes. Mas não era só isso. Tinha emoção ali. Tinha carinho. Tinha cuidado. Ela levantou da cama antes mesmo do despertador tocar. Marta já estava na cozinha, cortando pedaços de pão para fazer misto quente. Ana puxou uma cadeira e se sentou de frente. Não disse bom dia. "A gente precisa conversar." Marta não respondeu de imediato. Continuou mexendo no pão como se estivesse fugindo da conversa. Mas Ana insistiu. "Mãe, o que aconteceu naquela época? De verdade. Com você. Com a Helena. Comigo." Marta largou a faca na pia e se apoiou na beirada da pia, olhando para a janela. "Eu já te falei o que tinha para falar." "Não, mãe. Você falou o que parecia mais fácil, mas tem coisa aí que você não contou." Marta ficou em silêncio. Depois, puxou a cadeira da mesa e sentou, cansada. "Eu trabalhava na casa da Helena como se fosse parte da casa. Não era só faxina. Eu ajudava com a cozinha, com as roupas, com o filho dela, o Thomas. Era uma época difícil, mas eu gostava de estar lá. Eles me tratavam com respeito, principalmente ela. E eu ia com você? No começo não, mas depois sim, quando você tinha uns 4, 5 anos. Eu não conseguia pagar alguém para cuidar de você, então levava. A Helena não ligava. Ela achava você esperta. Dizia que seus olhos eram diferentes, que você prestava atenção em tudo. Às vezes ela sentava no chão com você
e ficava mostrando palavras em polonês, só para ver se você repetia. Você repetia tudo, e rápido. Ana encostou as costas na cadeira, tentando visualizar a cena. E aí eles foram embora? Marta mexeu a cabeça devagar. Foram. Mas não do nada. A empresa deles estava crescendo, e o marido dela foi chamado de volta para a Europa para assumir um cargo maior. Quando ela me contou, ficou triste. Disse que queria ficar mais tempo no Brasil, que tinha uma ligação aqui. Que tipo de ligação? Com você. Ana franziu o senho. Comigo? Ela via você como uma menina diferente. Eu sei que isso soa estranho, mas ela falava que você tinha algo, uma sensibilidade, uma inteligência que nem sempre é valorizada. Ela dizia que você era como uma ponte entre dois mundos. Eu não entendia na época. Achava exagero. Mas hoje, vendo tudo o que aconteceu, talvez ela estivesse certa. Ana abaixou os olhos, pensando no caderno. Ela deixou aquele caderno para mim, e uma carta, com dinheiro, com palavras que eu não soube nem como aceitar. Marta respirou fundo, segurando o choro. Eu tive medo. Medo de você se apegar a uma coisa que talvez nunca fosse acontecer. Medo de te dar esperança demais. E também medo de me sentir culpada por não ter conseguido te dar o que ela via em você. Então guardei tudo. Fingi que era só mais uma lembrança. Deixei trancado. E por que você nunca me contou? Porque ver você crescendo do seu jeito, aprendendo sozinha, me deixava confusa. Era como se tudo aquilo estivesse voltando, mas sem que eu tivesse feito nada. Era como se o destino tivesse pegado um atalho. Ana olhou para a mãe com calma. Você escondeu isso de mim a vida toda, mãe. Isso mudou tudo. Eu sei. E não tô orgulhosa disso. Você confiava nela? Muito. E ela confiava em você? Marta ficou alguns segundos calada. Depois respondeu, firme. Mais do que qualquer outra pessoa na casa dela. Ana encostou a testa na mesa. A cabeça girava. Tudo aquilo que ela achava que tinha conquistado sozinha, agora parecia parte de uma linha que vinha de muito antes. E não era fácil de digerir. Eu sempre me senti sozinha, mãe. Diferente de todo mundo. Como se tivesse algo errado comigo. Marta segurou a mão da filha com força. Você nunca teve nada de errado. Só tinha coisa demais aí dentro. E ninguém viu. Nem eu no começo. Mas agora eu vejo. E quero que você saiba que eu tô com você. Pra tudo. Ana respirou fundo. Eu preciso entender isso melhor. Saber quem foi a Helena de verdade. O que ela via em mim. Por que ela deixou tudo isso. Você quer ir atrás? Quero. Não dá mais pra fingir que isso não tem importância. Marta balançou a cabeça devagar. Então vai. Mas vai com calma. Porque mexer com o passado também pode acordar coisa que a gente achava que já tinha esquecido. Naquela noite, Ana ficou com o caderno azul no colo, olhando pro desenho da menina de mochila. A legenda dizia: a menina que escuta tudo. Ela se viu ali, desde pequena, sempre observando, sempre calada, sempre ouvindo tudo que ninguém percebia. Pegou o celular, abriu o navegador e digitou: Helena Nowak, Polônia. Apareceram algumas matérias antigas, fotos de eventos, reportagens em sites europeus. Uma delas chamava a atenção. Helena Nowak, fundadora do grupo Nowak Export, faleceu em 2021 aos 56 anos. Ana leu a matéria toda, de ponta a ponta. Helena tinha construído um império. E tinha deixado tudo nas mãos do filho, Thomas. O mesmo homem com quem Ana falou sem querer naquela primeira ligação. O mesmo que ela ajudou a fechar um contrato com a Polybras. O mesmo que pediu para ela traduzir o material final. Agora tudo fazia mais sentido. O caminho dela tinha cruzado o da família Nowak 2 vezes. A primeira quando era criança. A segunda como jovem tradutora. E nenhuma delas foi por acaso. Ela fechou o notebook e ficou olhando para o teto, com os olhos bem abertos. Sabia que tinha mais por trás disso. Sentia que Helena tinha deixado pistas. E agora ela estava disposta a seguir cada uma. Marta andava pela casa em silêncio. Os pés descalços tocavam o chão como se pisassem em vidro. Ana estava sentada no sofá, abraçada ao caderno azul, esperando. Já fazia uns 20 minutos desde que tinha perguntado: Mãe, tem mais alguma coisa? Marta não respondeu na hora. Só disse: Espera aqui, e foi pro quarto. Ana ouviu o barulho de gavetas, de caixas sendo arrastadas, de algo sendo revirado com cuidado. Era como se a mãe estivesse lutando contra ela mesma, entre esconder ou mostrar, entre proteger ou soltar. Quando voltou, estava com um envelope amarelado na mão. O papel já tinha perdido a firmeza. A borda estava meio rasgada.
Parecia que tinha sido aberto e fechado várias vezes. Ela se sentou devagar e colocou o envelope na mesa, entre as duas. Eu nunca mandei. Ana olhou para ela. Mandei o quê? Essa carta. Eu escrevi para Helena, mas nunca enviei. Fiquei com medo. Ana puxou o envelope. Dentro, havia 2 folhas dobradas. Uma com caligrafia da Marta. A outra, digitada, com cabeçalho em polonês e assinatura no fim. Não tinha lido nada ainda, mas já sentia que aquelas folhas carregavam mais do que palavras. Por que você nunca mandou? Marta respondeu baixo, olhando para o chão. Porque naquela época eu era só uma mulher sem estudo, com uma filha para criar e uma cabeça cheia de inseguranças. Achei que ia parecer ridículo, ou que ia dar errado, ou que ela nem ia lembrar da gente. Ana abriu a carta da mãe primeiro. Leu em silêncio. Helena, demorei para escrever porque não sabia por onde começar. A senhora foi a primeira pessoa que olhou para minha filha de um jeito diferente. Acreditou nela antes mesmo de mim. Eu tive medo. Achei que não era pra gente sonhar alto. Por isso não aceitei o que a senhora deixou. Guardei. Escondi. E até agora, minha filha nem sabe tudo. Mas eu vejo ela crescendo, aprendendo sozinha. E lembro de cada vez que a senhora dizia: essa menina tem algo raro. Tô escrevendo para agradecer. E para dizer que, se um dia a gente se encontrar de novo, vou contar tudo. Ana ficou com a carta parada nas mãos. Era simples, mas forte. Virou a segunda folha. A que parecia mais antiga, digitada. Era da Helena. A tradução era meio truncada, mas dava para entender tudo. Marta, essa carta vai junto com o caderno da Ana. Se ela tiver nascido mesmo com o que acredito que tem, vai seguir o próprio caminho. Talvez demore, talvez pareça impossível, mas se ela encontrar isso um dia, vai saber que deixei algo aqui para ela. Ana não é só inteligente, ela é sensível, percebe o mundo com outro tipo de antena. Quando ela fala, parece que escolhe cada palavra como se estivesse traduzindo a própria alma. Isso não é comum, isso é dom. Por isso, se ela crescer e continuar assim, mande ela me procurar, ou procurar meu filho. Nós vamos ajudar, não por pena, mas porque ela faz parte de algo maior do que vocês imaginam. Com carinho, Helena. Ana terminou de ler e encostou no sofá. O mundo estava girando devagar. As palavras batiam no peito e voltavam. Ela escreveu isso tudo. Para mim, Marta assentiu. Ela sempre soube que você ia voltar para esse caminho. Ela só não sabia quando, nem como. E o Thomas? Ele sabe disso? Acho que não. Não sei se ela contou, ou se deixou algo com ele. Ana ficou calada, pensando, relembrando cada detalhe do dia da ligação, da reunião, do jeito como ele falava, do momento em que perguntou quem era ela. Talvez ele tenha desconfiado. Talvez por isso quis que eu traduzisse tudo. Talvez, disse Marta, cansada. Ou talvez ele só reconheceu o jeito da mãe na sua voz. Ana se levantou, pegou a carta e caminhou até o quarto. Sentou na cama com as 2 folhas no colo e ficou ali por muito tempo, lendo, relendo, tentando entender o que aquilo significava. Ela sempre achou que estava indo atrás de algo novo, mas agora via que, na verdade, ela só estava voltando para algo antigo, algo que já era dela. Pela primeira vez, ela não se sentia perdida, se sentia esperada. Na sexta-feira, logo depois do almoço, Paulo apareceu na mesa da Ana com um papel na mão e um olhar sério. Ele nem falou oi, só olhou para ela e disse: vem comigo, agora. Ana sentiu um frio no estômago. Largou o mouse, pegou o celular e foi atrás. No caminho, cruzaram com alguns funcionários que já pareciam saber que algo estava acontecendo. Sabe quando você sente o ar diferente? Como se tivesse gente prendendo a respiração, esperando a próxima cena. Era isso. Eles entraram numa sala pequena, que quase ninguém usava. Dentro estavam Juliana, o Murilo do TI, e um homem que Ana nunca tinha visto. Cabelos grisalhos, terno claro, barba feita com precisão. Tinha cara de alguém que não perdia tempo com conversa fiada. Paulo fechou a porta e apontou para ele. Ana, esse é o Jonas, auditor interno da empresa. Está aqui a pedido do conselho, investigando possíveis irregularidades nas negociações internacionais. Ele precisa conversar com você. Ana sentou devagar. Eu fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, disse Jonas direto. Parece que você viu coisas que muita gente não viu. Ou não quis ver. Ele puxou um tablet e mostrou a tela. Desde a saída da Verônica, a gente começou a puxar os contratos que ela assinou nos últimos 3 anos. Os valores batem,
mas os documentos têm marcas de edição. Algumas cláusulas aparecem e somem de um arquivo para outro. Coisas pequenas, mas que juntas viram um rombo. Paulo completou. E sabe o que a maioria desses contratos tem em comum? Traduções feitas por terceiros, sem registro legal. Traduções paralelas. A gente acredita que ela usava isso para esconder os detalhes reais de cláusulas abusivas, especialmente em acordos com empresas da Europa Oriental. Ana escutava tudo quieta, mas atenta. E onde eu entro nisso? Jonas virou o tablet de novo. Essa é uma das versões do contrato com a Novak Export, aquele que você traduziu. Mas essa aqui, ele deslizou para outra tela. É a versão oficial registrada no sistema dias antes da sua tradução. E tem diferença. Ana leu. Era em polonês. Na cláusula 9, o documento antigo falava em direito de revenda sem aviso prévio. Na versão nova, traduzida por ela e assinada pelo investidor, a cláusula sumia. Isso muda tudo, disse ela. Essa cláusula dava à Polybras o direito de revender o produto sem autorização da Novak. Exato, Jonas confirmou. E ninguém avisou isso ao Thomas. Ana ficou em choque. Mas se ele tivesse lido essa cláusula, jamais teria assinado. Por isso que ela sumiu na sua tradução. E sabe o que é mais curioso? A versão certa é a sua. A errada é a anterior. Ou seja, sua tradução corrigiu algo que a Verônica tentou esconder. Ana piscou devagar. Então, eu desmontei o plano dela sem saber? Sim. E por causa disso, Thomas assinou o contrato certo, com as cláusulas corretas. Jonas continuou. Agora a gente vai montar um dossiê com todas as alterações feitas ao longo desses contratos. Mas a gente precisa de você para revisar as traduções antigas. Ver o que está certo, o que foi manipulado e onde estão as irregularidades. Ana ficou parada por um tempo, absorvendo tudo. E o Thomas? Ele já sabe disso? Paulo respondeu. Ainda não, mas ele vai saber. O conselho da empresa já marcou uma nova reunião com ele para daqui a 2 semanas. E eles querem que você esteja nessa reunião. Ela arregalou os olhos. Eu? Sim. Você vai ser a peça-chave para mostrar a verdade. Ana encostou na cadeira, tentando entender o peso daquilo. Isso é maior do que eu imaginava. Muito maior. E não é só sobre você. Isso pode afetar toda a imagem da Polybras no mercado internacional. Jonas finalizou. A gente vai montar um dossiê completo. E queremos que você seja parte disso. Vai ser difícil, exigente, mas você vai ter todo o apoio. Ana respirou fundo. Eu topo. Na semana seguinte, ela mergulhou nos documentos. Chegava antes de todo mundo e saía depois que o prédio já estava quase vazio. Passava horas lendo cláusulas, comparando versões, fazendo marcações em 3 línguas diferentes. Murilo criou um sistema só para ela organizar os arquivos. Até Gustavo, que não entendia nada de contratos, ajudava com café e palavras de incentivo. Cada vez que encontrava uma frase alterada, Ana sentia uma mistura de raiva e alívio. Raiva de ver como a Verônica tinha jogado sujo com tanta frieza, e alívio por estar ajudando a consertar aquilo. Durante o processo, ela encontrou uma pasta esquecida num dos backups do sistema antigo. O nome era Nowak, Confidencial. Quando abriu, viu que não era um contrato. Era uma carta, escrita pela própria Helena, anos antes. A carta dizia que, se algum dia houvesse divergência nos contratos com a empresa dela, que procurassem a versão deixada com Marta Alves. Ana ficou em choque. Marta. De novo. Marta. Era como se a Helena tivesse deixado uma camada de proteção escondida ali, no meio de tudo. Uma espécie de seguro. Um lembrete de que ela confiava em Marta mais do que em qualquer executivo. Ana imprimiu a carta e levou para casa. Mostrou para a mãe. Marta leu com os olhos marejados. Eu guardei tudo isso achando que era só lembrança. E agora, tá virando prova. Você era o elo desde o começo, mãe. Você não foi só faxineira. Foi testemunha. Guardiã. Marta passou a mão nos olhos e deu um sorriso cansado. E você virou a voz disso tudo. Na sexta-feira, Paulo entrou na sala da Ana com uma pasta preta. Tá pronto. Ela pegou o dossiê nas mãos. Pesado. Não pelo papel, mas pelo que ele carregava. Ali dentro, tinha toda a história escondida. Toda a verdade que ninguém quis ver. E que agora, graças a uma menina que sempre escutou mais do que falou, estava prestes a vir à tona. A manhã da reunião começou fria. Não só lá fora, quando Ana saiu de casa com a jaqueta aberta e as mãos no bolso, mas também por dentro dela. Era aquele tipo de frio que parece coisa exterior,
mas vem lá de dentro, de quem sabe que vai encarar algo grande. Ela tinha dormido pouco. Na cabeça dela circulavam perguntas, respostas possíveis, medos, e também uma pitada de confiança que crescia cada vez mais. Não era coragem estampada no rosto, mas um tipo de certeza quieta, aquela que nasce quando a gente sabe que fez tudo o que podia. Quando chegou no prédio, as coisas pareciam normais demais. Pessoas tomando café, falando no celular, elevadores indo e vindo. Só que a normalidade ali dentro estava prestes a ser quebrada de um jeito que ninguém mais esqueceria. Ela passou pela recepção com o crachá novo, acenou para o Leandro e subiu direto para o 19º andar. A sala onde ia acontecer a reunião era enorme, cheia de vidros, com uma mesa grande no centro. Tipo daquelas que a gente vê em série de TV, sabe? Só que ali, a vida era real. No lado de fora da sala, antes de entrar, estava Paulo esperando. Ele tinha um sorriso leve, mas não desse tipo de sorriso que nega nervosismo. Era aquele que diz, vai dar certo, só faz o que você sabe. Ele falou baixo, eles estão te esperando, vai lá. Ana respirou fundo, ajeitou a mochila nas costas e empurrou a porta. Dentro tinham 4 pessoas, 2 homens de terno escuro, uma mulher com expressão calma demais e o investidor polonês, Thomas. Ele estava sentado no centro, com o olhar direto, do tipo que parece observar sem julgamento, só avaliando o que está diante dele. Quando a porta se abriu, todos levantaram a cabeça. Paulo fez um gesto de apresentação. Essa é a Ana. Thomas sorriu de leve, como se reconhecesse algo que ainda não podia descrever. Bom dia, ele disse em português, com aquele sotaque que dá cor às palavras. Ana respondeu, bom dia, obrigada por me receber. A mulher de cabelos curtos abriu um portfólio. Era a presidente do conselho. Agradecemos por estar aqui, Ana. Vamos direto ao ponto. Ela chamou um assistente, que colocou um projetor em funcionamento. As primeiras páginas do dossiê apareceram na tela, legíveis como se fossem documentos de vida ou morte. Recebemos este dossiê completo, começou ela. E antes de qualquer coisa, queremos ouvir da própria pessoa que o organizou. Ana sentiu o peso dos olhos sobre ela. Não era medo. Era responsabilidade. Aquela que se sente quando sabe que o que você vai dizer pode mudar rumos, destinos, até a forma como alguém é visto pelo mundo. Ela respirou fundo e começou. No processo de revisão dos contratos internacionais, eu encontrei diferenças entre versões que estavam no sistema e versões que foram apresentadas aos investidores. Essas diferenças não eram pequenas. Elas mudavam cláusulas inteiras. Eu percebi que algo ali não estava certo. E quando comecei a comparar uma versão com outra, percebi que muitas delas tinham uma assinatura digital que não batia com o registro original. Ela apontou para a tela, onde apareciam trechos de arquivos com barras destacando as alterações. Por exemplo aqui, neste contrato com a Nowak Export Group, havia uma cláusula em que a empresa parceira tinha o direito de revender produtos sem aviso prévio, mas na versão final que foi entregue, essa cláusula simplesmente não existia. Isso muda tudo. Esse tipo de erro ou alteração pode significar prejuízo financeiro e quebra de confiança. O silêncio tomou a sala. Só dava para ouvir o ar-condicionado funcionando lá no fundo, como se fosse uma contagem regressiva. Thomas inclinou a cabeça, chamando a atenção de todos. Você está dizendo que isso foi feito de propósito? Ele perguntou, com a voz calma, mas firme. Sim, respondeu Ana. Os registros digitais mostram que as versões alteradas foram editadas por um usuário interno, e esses acessos aconteciam sempre antes de uma análise final. Depois que eu revisei tudo, ficou claro que esses documentos tinham sido manipulados. A mulher do conselho olhou para outra tela, onde apareciam registros do sistema com horários, nomes de usuários e caminhos de IP. E você tem provas disso? Ela perguntou. Ana assentiu. Sim. O dossiê inclui todos os logs, comparações e backups que comprovam que os acessos vieram de uma máquina interna e que os arquivos originais foram substituídos. Paulo entrou ali com mais algumas pastas, colocou elas sobre a mesa e abriu em outra página. Também encontramos uma carta da antiga CEO da Nowak Export, que foi deixada como referência caso houvesse qualquer problema de interpretação nos contratos. Essa carta foi enviada diretamente à família da funcionária que está aqui. Ele olhou para Ana. E contém instruções claras sobre quais versões são oficiais. O rosto de Thomas mudou. Por um segundo ele ficou sério, olhando direto para a tela,
como se estivesse revivendo uma cena que ele não tinha visto antes. Depois ele falou: "Então o que você encontrou não era só um erro. Era um padrão. Algo que aconteceu mais de uma vez." "Sim", disse Ana. "E cada vez que aconteceu, foi antes de uma reunião importante com investidores. Houve um momento de silêncio absoluto, como se todo mundo lá respirasse ao mesmo tempo, esperando que ela continuasse. Eu revisei cada contrato, cada alteração, e comparei com versões originais. Não foi só um caso isolado. É um conjunto de manipulações ao longo de anos de negociações, e isso mexe com a confiança da empresa no mercado internacional." A presidente do conselho ficou alguns segundos olhando para ela sem falar nada. Então olhou para Tomás. "Antes de qualquer conclusão, vamos ouvir o senhor." Tomás ficou uns segundos em silêncio. Olhou para Ana. Pareceu pensar em alguma coisa que ele ainda não tinha dito. Então ele falou: "O que esta jovem fez pode ter salvado mais do que um contrato. Pode ter salvo a reputação de todos nós. Esses documentos que estavam alterados colocaram em risco não só negócios, mas relações de confiança entre empresas e países. Confiança é a base de tudo no mundo dos negócios." Ele se virou um pouco na cadeira e olhou direto para Ana. "Eu quero agradecer, não só por ter ajudado a manter um contrato correto, mas por coragem de levantar a verdade. Isso é raro." As palavras dele ecoaram na sala como um martelo batendo em pedra fria. Ninguém falou nada por alguns segundos. A presidente do conselho se levantou. "Dado o que foi apresentado, vamos tomar medidas imediatas. Primeira, vamos abrir uma revisão completa de todos os contratos internacionais dos últimos 5 anos. Segunda, todos os envolvidos diretos nas manipulações serão chamados a se explicar. E terceira," ela olhou para Ana com expressão firme, "queremos que você lidere, em conjunto com o departamento jurídico, a revisão e tradução correta de todos os arquivos em questão." Ana ficou parada por um instante. Era muita responsabilidade, mas não era medo, era reconhecimento. "Obrigada", ela disse com a voz firme. "Eu farei o melhor que puder." A reunião prosseguiu por mais alguns minutos, com detalhes organizacionais. Quando acabou, ninguém saiu correndo. Não tinha alívio, nem euforia, mas tinha algo maior: verdade. E verdade é uma coisa que, quando encontrada, muda tudo, até o jeito que a gente respira. Ao sair da sala, Tomás parou no corredor e falou com ela. "Você tem um talento raro. Não perca isso." Ana sorriu devagar. "Obrigada." Subiu no elevador e, quando a porta fechou, sentiu seus joelhos tremerem um pouco. Não era medo, era o peso de tudo o que tinha acontecido. E também a sensação de que algo grande tinha acabado, mas que outro ciclo estava só começando. No corredor, encontrou Marta e Leandro esperando. Quando a mãe viu o rosto da filha, foi como se percebesse sem palavras que algo tinha mudado de verdade. Eles se olharam por um segundo, longo demais para ser normal. Depois, o abraço veio. Não era festa, não era vitória proclamada. Era um momento de conexão, de reconhecimento. E lá fora, o sol batia no prédio como se tudo ali tivesse sido visto, mesmo que as vozes tivessem sido silenciosas por tanto tempo. A notícia chegou numa manhã comum. Nada de e-mails oficiais, nada de reuniões marcadas com antecedência. Leandro apareceu na mesa da Ana com o celular na mão, olhos brilhando. "Você recebeu um e-mail internacional, direto de Varsóvia." Ana piscou, sem entender direito. Abriu o e-mail e viu o nome de quem menos esperava. Tomás Novak, o mesmo investidor que estava na reunião final, que tinha elogiado o trabalho dela, que agora brilhava no conselho da empresa dele. O assunto dizia apenas: "Quero conversar pessoalmente." E continha uma data, uma cidade e um convite. Era o tipo de mensagem que faz o coração bater mais rápido. Ana ficou olhando a tela, sem respirar direito. Olhou para o lado. Viu o olhar curioso de Paulo e a expressão orgulhosa de Leandro. Mas aquilo parecia grande demais para ser verdade, e pequeno demais para acontecer de verdade. Ela leu de novo. E de novo. No fim de semana, contou para Marta. Marta ficou de pé na sala, encostada na porta, os braços cruzados, olhos fixos na filha. "Eles querem que você vá até Varsóvia." Ela murmurou. "Querem que eu vá à mãe. Sozinha? Não sei. Nem disse que vou ainda." Marta respirou fundo. "Não sei nem o que dizer, filha. Eu também não." Mas dentro de Ana, era como se uma parte dela já estivesse arrumando a mala sem perceber. Na segunda, ela respondeu ao e-mail confirmando que poderia ir.
O convite era para uma visita oficial à sede da empresa dele, para conversar sobre os próximos passos dos negócios agora que a verdade tinha vindo à tona, e também para reconhecer publicamente o papel dela na correção dos contratos. Quando disse isso para Marta, a mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Depois sorriu de um jeito que parecia guardar reserva e medo, junto com orgulho. Vai com cuidado, mas vai. A passagem foi comprada para dali a 2 semanas. O destino: Varsóvia, Polônia. Mal sabia ela que aquela viagem iria virar um ponto de virada profundo, não só na profissão dela, mas na vida dela inteira. No dia do embarque, o aeroporto estava cheio. Tinha gente indo e vindo, anunciando voos, abraçando abraços demorados, enchendo o lugar de sons repetidos. Ana estava sentada numa cadeira de metal com o bilhete na mão e o coração dando cambalhotas. Você vai ser lembrada, disse Marta, abraçando a filha forte. Lembre disso o tempo todo. Eu sei, mãe. Ana respirou fundo e sorriu. O voo foi longo, quase 12 horas. Ela tentou dormir, mas a mente estava cheia demais de pensamentos. Será que ele vai me reconhecer assim que me ver? Será que ele vai falar português comigo? Será que eu vou conseguir explicar tudo sem gaguejar? Mas quando o avião começou a descer e a pista de Varsóvia apareceu sob as nuvens, algo dentro dela se acomodou, como se aquela terra tivesse esperado por ela sem saber, sem pressa. Varsóvia é diferente de tudo que ela já viu. O céu parece mais alto e a cidade mais ampla que Brasília ou Fortaleza. Tem prédios antigos misturados com modernos, pessoas caminhando rápido para lá e para cá, muitas com casacos porque lá faz frio mesmo no fim do outono. Ela saiu do aeroporto com uma mala pequena, passo firme, mas com o coração leve. Uma placa com o nome dela estava do lado de fora. Senhora Ana Alves. Era um táxi que vinha buscá-la. No caminho até a sede da empresa do Thomas, a cidade passou pela janela como um filme. Ruas largas, cafés com janelas enormes, cafés lotados de gente tomando chocolate quente. Tudo diferente, mas de um jeito bonito que convidava a olhar mais. Quando chegaram na frente do prédio, o nome grande em letras de metal dizia Nowak Export Group. Ana engoliu seco. É aqui, disse o motorista. Ela pagou o táxi, pegou a mala, virou a chave do casaco e entrou. Assim que ela entrou no saguão, um homem com terno escuro veio recebê-la. Senhora Ana, eu sou o diretor de operações. Por favor, sigam este corredor. Ele apontou com a cabeça e sorriu. Era um sorriso gentil, sem arrogância, mas com respeito. No final do corredor, estava uma sala enorme com janelas grandes. E lá estava ele, Thomas. Ele estava de pé, olhando pela janela, como se estivesse esperando. Quando ouviu passos, virou devagar. Você deve ser a Ana. Ele falou em português, com aquele mesmo jeito calmo de sempre. Sou eu, ela respondeu. Prazer em finalmente conhecer você pessoalmente. Ele sorriu de novo. Prazer é todo meu. Entre. Dentro da sala tinha uma mesa com 3 cadeiras. Ele ofereceu café, algo que naquele momento parecia exatamente o que ela precisava. Quente e simples. Eles sentaram. O silêncio ali não era vazio. Era cheio de expectativa. Obrigado por ter vindo, ele disse. Sério, não é só protocolo. Queria te agradecer olhando nos olhos. Ana engoliu. Obrigada pelo convite. Ele passou a mão no rosto, como quem organiza ideias. Quando vi seu nome no dossiê, ele suspirou. Eu pensei que fosse apenas confiança de documentos. Mas depois, quando vi a carta da minha mãe, eu entendi que a história entre vocês era mais antiga. O coração dela bateu mais rápido. A carta... É sua mãe? Ele assentiu. Sim, minha mãe sempre acreditou que você teria papel importante um dia. Ela dizia que você tinha um jeito especial de ouvir o mundo. E ela estava certa. Ana estava parada na cadeira como se fosse sentir cada palavra dele. Era como se as peças de uma imagem gigante estivessem se juntando. Ele ficou olhando para ela com seriedade. Essa visita não é só para agradecer. É para discutir um projeto. Que tipo de projeto? Ela perguntou, com a voz firme, mesmo que o coração estivesse girando. Um muito maior do que revisões de contrato. Minha mãe trabalhava em algo chamado Rede de Idiomas para Confiar. Era uma ideia de criar um centro global de tradução e comunicação para negócios honestos, verdadeiros, que construíssem confiança, não fraude.
Tomás abriu uma pasta na mesa e mostrou um documento. Ela começou isso aqui há anos. Tem anotações, rascunhos, tudo em polonês, inglês e português. Ele olhou para Ana com intensidade. Minha mãe dizia que somente você poderia completar isso. Ana engoliu. Por que eu? Ele sorriu, gentil. Porque você viveu isso, antes mesmo de saber. Você aprendeu sozinha, estudou sozinha, encontrou a verdade sozinha. Isso não é só talento, é propósito. Ela sentiu um peso no peito, mas não era peso ruim. Era como se finalmente alguém reconhecesse algo que sempre esteve ali, sem nome. E você quer que eu faça parte disso? Sim, ele respondeu sem hesitar. Quero que você venha trabalhar conosco, não apenas revisando contratos. Quero que você lidere esse centro. Quero que sua voz seja ouvida no mundo inteiro. O silêncio entre eles foi longo, mas calmo. Não era dúvida, era consideração. Ana olhou pela janela grande. A cidade de Varsóvia se espalhava lá fora como um mapa cheio de possibilidades. Eu aceito, ela disse devagar. Ele sorriu de novo, com aquele tipo de sorriso que diz: isso é o começo. Nesse mesmo dia, eles caminharam pela cidade. Jogaram conversa fora, falaram sobre família, futuro, desafios. A cidade parecia ouvir, sem pressa, como se estivesse segurando aquele momento no tempo. E no fim do dia, quando o sol começou a se pôr atrás dos prédios antigos, Ana caminhou por uma praça cheia de pessoas, sorriu pela primeira vez, sem medo de ser surpreendida. Ali era diferente, era novo, mas fazia sentido, porque não era só trabalho, era reconhecimento, era destino, era verdade. E lá, sob as luzes de Varsóvia, ela começou a sentir que aquela viagem era mais do que um convite. Era um reencontro com algo que estava guardado nela desde sempre. Um pedaço de vida que ninguém tinha explicado direito até aquele capítulo. O passado e o presente se encontraram naquele dia, e o futuro finalmente começou. O sol bateu forte nas janelas do apartamento de Varsóvia naquela manhã. Pela primeira vez desde que chegou, Ana acordou sem aquela sensação de preciso provar algo. Acordou com um sentimento diferente, um pouco mais leve, um pouco mais dela. Ela abriu a janela e ficou olhando a cidade acordar. Pessoas caminhando, bicicletas passando, cafés enchendo de gente que falava rápido em uma língua que ainda era estranha, mas que agora não assustava mais. Era como se Varsóvia tivesse deixado de ser só um lugar no mapa e tivesse virado um ponto real dentro do coração dela. No horário combinado, ela e Thomas desceram até a recepção da sede da empresa. Tinha um carro esperando. Não era nada extravagante. Só um sedã preto, limpo, silencioso. Dentro, eles não falaram nada de importante. Só olharam a cidade passar pelas janelas. Chegaram no bairro onde a família agora vivia. Não era um bairro rico, tipo aqueles de condomínio fechado, mas era limpo, organizado, com praças, feirinhas de rua, gente conversando no portão da frente. Parecia um lugar simples de gente batalhadora. A porta se abriu antes mesmo de baterem. Uma senhora de cabelo grisalho, sorriso aberto e braços abertos os esperava. Thomas, ela disse com um abraço apertado, daqueles que não permitem distância. Mãe, essa é a Ana. Ele respondeu com um sorriso gentil. A senhora virou os olhos para Ana, como se estivesse estudando cada detalhe. Parecia curiosa, sem julgamento, só cheia de vontade de entender quem era a menina que tinha mexido com a vida do filho dela de um jeito tão profundo. Entre, querida. A voz dela era leve, calorosa. Você deve estar cansada da viagem. Vamos tomar um chá. Ana entrou. A casa tinha cheiro de pão fresco e bolo de canela. Não era cara nem pequena. Era de uma família comum. Tinha quadro na parede com fotos de excursões antigas, desenhos feitos por crianças, um tapete colorido na sala, 2 poltronas gastas de tanto uso e um sofá enorme que parecia abraçar a sala inteira. Sente aqui, disse a senhora, apontando para a poltrona mais próxima do sofá. Eu fiz bolo ontem. Ainda tá quentinho. Ana sentou e olhou para a mulher que agora era a mãe do homem que tinha mudado a vida dela. Estava nervosa, claro, mas também curiosa. Era tipo aquele momento em que a vida diz: agora você vai conhecer quem estava olhando por você lá de longe. Obrigada pelo convite, disse Ana. Oh, imagina, respondeu a senhora. Aqui todos falam demais, mas comemos ainda mais. Tome um pedaço. Ana aceitou o chá e o bolo. Era simples, mas tinha um sabor caseiro que fazia parecer que tudo ali era verdade de verdade.
Nada de formalidade fria, nada de sala de reunião. Só gente de verdade. Você e minha mãe têm um laço que eu nunca entendi direito, disse Thomas, sentando ao lado da mãe. Ela sempre falou de você como alguém especial, mesmo antes de saber que você iria aparecer de verdade. A mãe dele sorriu, meio nostálgica. Eu senti. Desde a primeira vez que vi sua mãe pequena brincando no tapete da sala, repetindo palavras como se fosse uma música. Ana olhou para o rosto dela, tentando encaixar todas as peças dessa história. Eu sempre me senti meio perdida. Difícil de explicar, mas acho que parte dessa coisa toda começou ali. Ela tocou no peito, na altura do coração, antes de eu saber que podia falar polonês. Antes de tudo, a mãe de Thomas sorriu com carinho. Eu vi isso em você. Não era só um talento. Era um jeito de estar no mundo. Quando a sua mãe trabalhava aqui, sua presença era diferente. E eu sabia que um dia isso voltaria. As palavras caíram na sala como se estivessem preenchendo espaços que ninguém sabia que estavam vazios. Sua mãe guardou muita coisa. A senhora continuou. E eu entendi o significado disso somente depois que vocês apareceram de novo. Os olhos de Ana ficaram marejados. Não era tristeza. Era reconhecimento. Era como se alguém finalmente estivesse vendo a parte dela que sempre ficou escondida. Eu gostaria de te mostrar umas coisas, disse a mulher, levantando e voltando com uma pasta. Coisas da minha mãe, que talvez você ainda não viu. Ela abriu a pasta em cima da mesa de centro. Dentro, havia fotos antigas. Uma foto de Marta com a pequena Ana no colo, sorrindo na sala da casa em São Paulo. Outra foto mostrando a mesma sala, com Helena segurando um livro de palavras em polonês. Bilhetes trocados entre as duas. Um desenho feito pela pequena Ana com a legenda "Eu entendo tudo". Era como se cada foto fosse um pedacinho de um quebra-cabeça que agora fazia sentido. E junto com as fotos, havia cartas que Helena escreveu, mas nunca enviou. Cartas cheias de perguntas, conselhos, expectativas, esperanças. Minha mãe escreveu tudo isso, disse a senhora, mas nunca teve coragem de enviar. Ela não queria causar confusão, nem atrapalhar as vidas de vocês, mas ela guardou porque acreditava que um dia você ia encontrar. Ana virou as cartas com cuidado, como se fossem parte da história dela mesma. Ela dizia que você tinha algo que a fazia pensar em mundo grande, continuou a mãe de Thomas. E ela estava certa. Você sempre esteve destinada a cruzar caminhos com a nossa família de um jeito profundo. As palavras batiam na cabeça de Ana com força, não como choque, mas como confirmação. Era como se a vida tivesse planejado tudo. O polonês que ela aprendeu sozinha, a faxina no prédio, a ligação inesperada, toda a confusão, toda a dor e toda a vitória. Nada tinha sido aleatório. E agora? Ela perguntou. Qual é o próximo passo? A senhora sorriu. O próximo passo é a sua escolha. O que você quer fazer com tudo isso? Você tem um talento que muda negócios, que muda pessoas, que aproxima culturas, mas não é só isso. Você tem uma história aqui que muita gente nem imagina que existe. E eu acredito que sua vida agora vai ser tudo menos comum. Thomas olhou para ela com respeito. Eu gostaria que você fizesse parte da nossa família, de um jeito que vá além de negócios. Não como obrigação, mas como alguém que realmente tem um lugar aqui. A palavra família bateu no peito de Ana como se fosse um selo que ela nunca teve antes. Não era apenas um convite para trabalhar com eles, era um convite para pertencer. Ela começou, engolindo a emoção que subia. Eu nunca pensei que isso fosse possível, mas se tem uma coisa que essa jornada me ensinou, é que as melhores partes da vida vêm quando a gente encara as coisas com o coração aberto. Silêncio. Não aquele vazio desconfortável. Era um silêncio cheio de significado. A mãe de Thomas se levantou e abraçou a Ana de novo. Dessa vez o abraço foi longo. Aquele abraço de quem viu uma história começar pequena e crescer grande demais. No fim, sentadas na sala, com o balanço das conversas misturadas entre polonês, português e um pouco de inglês que saiu no meio só para completar, parecia que uma nova família estava se formando ali. Não pela obrigação de laços de sangue, mas pelo encontro de histórias que se reconhecem no coração da gente. E naquele dia, quando o sol bateu forte na janela de novo, depois de um longo inverno na vida dela, Ana sentiu que finalmente tinha um lugar onde podia respirar fundo, sem medo de desaparecer. Ela tinha passado os anos sendo
a filha da faxineira, a menina quieta, a tradutora improvável. Agora ela era simplesmente Ana, alguém que conseguiu transformar cada pedaço difícil da própria história numa ponte para algo maior. A família que ninguém viu, finalmente estava sendo vista.